Fala, Matheus Starling aqui na área para mais um Starling Cast. Hoje meu convidado é um luthier que fabrica guitarras da pesadíssima, obras-primas, e você vai ter hoje a possibilidade de conhecer melhor qual que é o processo dele, quais são os segredos, que ele vai revelar tudo para vocês aqui. Tô com ele, João Cacias, obrigado por estar aqui, cara. Satisfação. Diretamente de São Paulo, interior, né? Não, capital Capital mesmo. mesmo? Capital. Obrigado por estar aqui. Imagina. Vai revelar tudo pra galera? Com certeza. Quem quiser construir uma art top, Só chegar. só chegar, né? Isso aí. Então é isso aí, galera. Ó, para começar aqui, eu vou agradecer ao nosso super patrocinador, que é B-Way Idiomas, curso de inglês. Estava aqui, o João também tem uma particularidade, também foi estudar fora, né, cara, nos Estados Unidos. Qual é a cidade mesmo que você foi? Michigan, depois Califórnia, mas comecei Michigan no e Michigan. Califórnia. Então eu não vou nem te perguntar se você acha que o inglês é importante, que com certeza Fundamental, eu foi diria. fundamental, né? Fundamental. Eu acho que eu teria, com certeza, não ia conseguir me comunicar. É tão fundamental quanto saber falar com você, né? Hoje, engraçado que hoje eu estava ouvindo eu estava na academia, estava ouvindo um TED Talk de uma mulher falando sobre a importância do corpo, das expressões corporais para a produção de hormônio e tudo mais. Eu estava ouvindo e estava malhando, né? Então, se tem muita coisa que a gente até hoje, apesar de ter legenda e tudo mais, a gente só tem acesso se for em inglês. Eu acho que não é somente para a gente aprender, que é importante, ler um manual, ler um livro, ouvir um podcast, alguma coisa que não tem no Brasil, mas eu acho que é uma necessidade até mesmo de emprego, né, cara? Com certeza. Para quem vai trabalhar com música, é fundamental. A gente tem parcerias internacionais com faculdades e a gente tem essa parceria porque a gente consegue se comunicar, receber as pessoas aqui. Se a gente não tivesse, né, o inglês, a fluência no inglês, isso não seria possível. Me possibilitou ter estudar lá fora também. Além disso, qualquer emprego que você vá, né, o cara pergunta a primeira coisa, qual que é o seu nível de inglês, né? É requisito, né? Então, é um pré-requisito. A particularidade da B-Way, gente, o Jonas Bressan, tá, que é o fundador da B-Way, é um aluno nosso, então é alguém que eu tenho muita confiança. Ele diz que é guitarrista frustrado, porque a galera que fala que é guitarrista frustrado é para não criar muita expectativa em cima, né? Você é guitarrista frustrado? Não. Sou, completamente. É pro cara não ter cobrança, mas ele toca guitarra muito bem. Tem a Les Paul maravilhosa, inclusive falaremos sobre Les Paul hoje. Então, cara, o Jonas é uma pessoa que a gente tem muita confiança, um curso maravilhoso, muito baseado no inglês coloquial mesmo do dia a dia, como o americano fala, né? Que é cortando palavras, como a gente fala. Uhum. Então, é um tipo de inglês que você vai entender o que a galera tá falando, vai aprender inglês nativo mesmo, né? Inglês truzão, como a gente fala, né? Então, a B-Way está ofertando aqui para quem assiste o podcast R$250. 250 ou R$350 de desconto. Eu sei que é um descontão aí para vocês. E o curso inteiro da B-Way, 2 anos de acesso, sai mais barato que uma mensalidade num curso de inglês tradicional. Então, além de ser muito, muito, muito mais barato, você vai aprender de uma maneira muito mais rápida, dinâmica, porque é o inglês moderno, você aprende ouvindo, imitando, replicando, mas tem gramática. O Jonas tem 10 livros autorais, cara super inteligente, super intelectualizado. Então você vê isso refletindo na organização do curso, nos livros que você pode baixar, ter acesso. Então tem gramática também, tá? Ele usa músicas para ensinar, então é muito do nosso cotidiano musical, gente. Tá essa oportunidade para vocês. Tá aqui não somente o cupom de desconto, para você já ir direto lá no carrinho e comprar o curso pelo valor super camarada, como eu falei para vocês, menos do que uma mensalidade no curso adicional. Tem também o YouTube, então se você ainda não tem dinheiro, não é hoje o teu dia, segue o Jonas no YouTube e no Instagram para você estar aí aprendendo com ele, tá conhecendo ele melhor, tá bom? É isso, vamos começar? Vamos. Por onde eu começo? Cara, acho que eu vou começar... Eu não vou nem pedir para você mostrar a guitarra agora. Mostra a guitarra agora. Mostra Qual delas? A Art Top. Art Top. Porque isso aqui, gente, isso aqui é a coisa assim, que o cara, cada detalhezinho da guitarra foi pensado, levíssima a guitarra, incrível. Essa guitarra que está aqui, que ele vai mostrar agora, era do Torquato, eu me apropriei dela, não sai daqui com ela. Brincadeira, é do Torquatão. Uma guitarra linda, top demais. Essa é Jazz o quê? Essa é a Jazz Elite. Eu já vou começar o episódio já criando aquele gostinho em vocês. Então, gente, olha essa obra-prima aqui do João. Coisa linda demais, né? Não sei se dá para ver aqui. Dá para ver como tá aí, Mitch? Tá no meio, dá para ver tudo. Bom, essa aqui é uma Jazz Elite, ela é uma guitarra hardtop.
Explica pra galera o que é uma guitarra archtop. Certo. O que é uma guitarra archtop? Ela é uma guitarra que evoluiu desde 1920 até hoje. Então, ela é uma guitarra completamente acústica, não é semiacústica. Qual a diferença de uma acústica para uma Pois semiacústica? é, semiacústica tem bloco central. Essa aqui ela é inteira, esculpida, oca, como um violino, como um violão. Ok. Tem só estrutura no final, estrutura no começo aqui do braço. E ela tem som de violão mesmo, tem bastante som acústico. E ela encurtando um pouquinho a história do modelo, ela desde 1920, onde ela foi criada pelo Orville Gibson, então é um instrumento tradicional americano, que evoluiu até a criação no captador. Então, ela viveu para receber todas as maravilhas, todas as invenções tecnológicas que a gente conhece como música moderna hoje, né? Sim. Do clássico, do Les Paul, de tudo que aconteceu, da eletrificação da guitarra, essa guitarra participou, de camarote. Foi a primeira a receber captador. Mas as primeiras eram 100% acústicas, né? Exato. Elas não tinham cutaway, que é esse recorte aqui para acessar as casas agudas. Não tinha, era como Não ali tinha. essa área, então? Você tinha um encaixe no 14º traste e você tocava com o que você tinha. Ah, é como se fosse um violão, né? Exato. Ah, então um lado era igual ao outro, não tinha esse recorte aqui, que facilita muito o acesso. E hoje ela já é uma versão mais moderna, né? A Jazz Elite é uma interpretação de um clássico americano, mas com o que a gente tenta colocar de autoral, né, Matheus? O que, por exemplo, tem de autoral nessa guitarra aí, que é uma particularidade sua? Tem muitas coisas. Você reconhece um Chevrolet pelo símbolo. E o Volkswagen, você diferencia um Audi de um BMW. E as aberturas, elas são a primeira identificação do instrumento. O headstock também. Então, o headstock, ele é onde você se apresenta, né? A headstock ou mão, que é essa parte onde recebe as tarraxas, é como você reconhece um instrumento do outro. Então, realmente essa mão aí, eu não lembro de ter visto. Então, isso aí é 100% seu, esse modelo de mão aí, com esse cortezinho. Tem um recortezinho. Algumas pessoas chamam do C do Cassias, mas eu não tive nenhuma pretensão de ser C de Cassias. Mas é uma coisa que, com certeza, deixa o seu traço de referência Gibson, mas com a minha cara. Né? Certo. Tal como a gente se inspira nos mestres, nos licks, na intenção do músico para criar nosso próprio molho, nossa própria identidade. Então, ela é inteira acústica. Tem um captador no braço, que é bem tradicional também ter um captador só, ao invés de dois. Sim. E todas as peças são tradicionais. É um violinão. Então tem abeto, que é spruce, no tampo, laterais e fundo e braço em maple flamed, né, de reserva especial. E todo o conjunto de peça preta em ébano de Madagascar. Então é bem tradicional, bem seguindo a risca de uma Benedetto, de uma boa de Angélico antiga, 1950, Nova York. Então é a minha versão homenageando os mestres que com certeza me ajudaram muito a fazer essa criação aqui. Então, gente, vocês percebem que ela não tem aquela chave seletora de captador, né? Porque ela só tem uma captação. Exato. Então é só volume e tone, só né? Volume e tone. Bem plug and play, não tem como errar. Na verdade, inclusive, tem muito som. Ela estava tocando nela ali, tem muito som como um violão acústico mesmo, né? Não tem tanta abertura, talvez um pouco menos de volume, né? Exato. Porque a abertura ali é menor, mas tem ela encorpada e tal. Exato. E tem muita coisa que eu queria falar sobre a importância da madeira, uma construção da guitarra, esse captador, um captador autoral, né? Exato. Além da captação, tem alguma coisa autoral sua nessa guitarra? De captação, não. A gente tem assim... Não, eu digo de peças. De peças, todo o design é autoral, mas a criação do humbucker é uma coisa realmente exclusiva. Né? E a parte da ponte, você... É autoral também? Escudo, aberturas, design da caixa, todo projeto é autoral. Mas onde ele não é autoral, e é a parte boa de se inspirar em quem já fez certo, é comprimento de escala. Esse aqui é uma receita clássica de uma Benedetto. Então, aonde começa na pestana e aonde termina na ponte, no cavalete aqui, eu não mexo nesse tipo de coisa. Sim. É tal como falar da distribuição de um carro, a simetria de algumas coisas. Entendi. Bater um prumo numa casa para fazer o alicerce bom e sólido. Sim. Essas coisas não se mexem. O aspecto criativo em cima de um bom alicerce é que você tem que pintar e bordar. Eu acho que a luthieria ela brilha aí. Em pequena escala, né? Quanto tempo demora para fazer um instrumento desse aí, cara? Um só, se fosse pegar por vez, demoraria 3 meses. Nossa. 3 a 4 meses. Então, como hoje eu tenho uma demanda, uma lista de espera, hoje ela é um pouquinho mais longa para atender os pedidos, para poder desfrutar do processo também, que é um processo criativo, longo, tem muita mão na massa, tem que esculpir madeira.
pode parecer romântico para quem está de fora, mas ele é bem árduo na mão, Sim. bolha no dedo, calo, corte, tem as suas boas doses de sangue e lágrimas, né, de suor. Então, assim, hoje a lista de espera aproximada é 2 anos, que é o tempo que eu consigo ir conversando com a pessoa, conhecendo ela. Apesar do modelo ser fixo, consolidado, a Jazz Elite tem um shape só, tem muitas opções de acabamento. Tem o que você quer, o que é agudo para você, o que é grave para você. Você quer um instrumento para tocar com a mão, com palheta. Você quer um instrumento que tem um ataque mais forte. Você toca mais melodia, chord melody, ou você toca mais linhas melódicas, ou você faz pouco acorde. Você quer soar como Wes Montgomery ou George Benson. Você quer soar como Joe Pass, ou, sabe? Tem muitas oportunidades, tem muitas possibilidades. Pô, muito assunto bom aqui, né, galera? Pra gente debater aqui. Vamos ver por onde que eu vou começar aqui, cara. Vou guardar ela aqui de volta. Posso guardar? Não, fica com ela aí, pô. Tá com um negócio lindo desse ali, um pouquinho mais, né, galera? Só um pouquinho mais. Deixa eu mais um pouquinho aí. Só para você ir mostrando algumas coisas aí, então. Você disse que esse captador, inclusive, é de fabricação nacional, né? Exato. Ele é feito pelo Anselmo, da Customi. O nome, alguns chamam de Customi, outros de Customize. Como que ele chama? Cara, ele chama de Anselmo. Agora, a marca Customi é o jeito que eu escolhi para falar. Sim. E é um captador, assim, o Anselmo, ele é muito talentoso. Eu acredito que ele seja o nosso Seymour Duncan, o nosso Jason Lawler. Tem todos os melhores materiais. E o mais importante, Matheus, eu usei captadores Seymour Duncan e Benedetto por muitos anos nos meus instrumentos. Até perceber que eu estou usando a receita do outro para fazer a minha própria voz, ou a voz que eu queria ter na mão do músico, que eu queria que o instrumento tivesse. E eu percebi que com os melhores materiais, que é o mesmo ímã, mesmo fio, mesma carcaça, mesmo chassi, mesmo know-how até superior do gringo, por que não fazer captadores exclusivos? Entendi. Então, eu joguei a ideia para o Anselmo, a gente se eu não me engano, é o único captador que tem um nome de batismo próprio de luthieria nacional. A gente apelidou ele de Bucky, que é um apelido de humbucker, curto, menorzinho. Então, esse é o captador Bucky e ele é feito exclusivamente para Caxias. Tá, qual a particularidade? É um humbucker, então? Ele é um humbucker. Duas bobinas. Duas bobinas. Do ponto de vista de projeto, ele não reinventou a roda. Do ponto de vista de sabores, de ímãs, tipos de alnico, se vai ser cerâmico ou não, saída, quantas voltas, isso é tudo autoral. Entendi. Então, para ter ideia, assim, eu não tenho nem receita. Porque vai do feeling de ouvir a necessidade do cliente, do colecionador, do músico. Então, você faz, na verdade, você não tem ele em uma quantidade, por exemplo? Não. Cada vez que você vai fazer essa guitarra, ele é feito do zero. Exato. Para cada guitarra tem um voicing, tem uma voz de captador desenhada para o instrumento. Entendi. Para as Jazz Elite, exclusivamente. Nossa. Então, assim, essa é uma das coisas que também ajuda a demorar, ajuda a criar a lista de espera. É uma experiência, né, cara, isso aí, né? Porque o cara, quando vai fazer uma guitarra dessa, ele tá, assim, gerindo uma criança. Com certeza. É mais longo que uma gestação humana. Tem aquela conversa, então, que você precisa... O cara precisa, na verdade, ter muita segurança no que ele tá pedindo, né? Sim. Por isso que você precisa saber fazer as boas perguntas também. Com certeza. Para o cara depois não ficar decepcionado, né? Porque ele não tinha a referência correta, né? Pois é. É e não é. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas qual que é as pessoas, mesmo que não tenham conhecimento, know-how técnico, é possível interpretar as sensações que elas querem ter. Sim. Aí vem a base técnica. Mas com certeza depende tanto do cliente quanto do luthier. Nem me colocando só no papel, mas colocando outras experiências com o luthier. É muito fácil errar a mão no briefing e compor uma receita que vai ter muita informação, muito detalhe. Sim. Exagerar ou faltar, né? Mais exagerado do que faltar. Matheus. Tá, mas numa guitarra dessa, o Torquato, o que ele pediu para você? Essa guitarra, como eu falei, é do Torquato Mariano, nosso grande amigo, maior participante do podcast de todos os tempos. Inclusive, deixou o João aqui, porque o João veio pro Rio aqui, foi entregar uma guitarra. Você veio entregar qual? Não, eu vim, na verdade, fazer minha visita médica, para ver se elas estão bem. Veio visitar, aproveitou para vir gravar o podcast, então o Torquato deixou ele aqui. Mas vamos lá, o que o Torquato pediu para você? Então, foi bem interessante. O Torquato, ele entrou e saiu desse modelo algumas vezes. Eu quero uma sólida, eu quero uma acústica, eu quero uma sólida. Aí conversava com um amigo, aí falava, puta, eu quero isso, quero aquilo. Então, ele teve suas
idas e vindas depois da encomenda. Ele encomendou, mas mudou de ideia algumas vezes. É a minha cara do Torquato mesmo, isso aí. E parece... todas as vezes empolgado, né? Muitas, todas. Cara, se tem uma coisa que nunca faltou no Torquato, é esse coração de menino apaixonado guitarrístico, sabe? E o que serviu aqui de espinha dorsal para escolher as coisas é que ele já tem bastante guitarra elétrica, você sabe disso. Sim. Tem Les Pauls, tem Gibsons, tem Suhr, tem várias marcas do melhor, PRS, com vários perfis diferentes de instrumento. Mas ele não tinha nenhuma acústica. Só que o Torquato, ele é versátil. Ele está no palco, ele está na gravação, ele está no programa, ele está produzindo, desde a criança até o idoso, até o músico, a cantora. E Art Top não é versátil. É como um carro F1, Fórmula 1. Ele não é versátil. Ele só serve em condições ideais de pista, de temperatura, de clima, de chuva, de equipe, de acertar um milésimo de polegada ali, né, para direção, para aquele balanço. A Art Top ela não tem intenção de ser versátil, mas esse instrumento ele teve como alma a versatilidade. Dentro do escopo de um músico de estúdio que vai desfrutar do meio termo entre o melhor acústico e o melhor elétrico. Porque é possível fazer uma guitarra com puta volume acústico? É possível. Mas o lado elétrico vai deixar faltando. Porque você tem tanta coisa sendo captada que é até demais. Então, e onde que você decide isso? Na hora de esculpir as placas. Você vai querer mais fino, ela vai falar mais acusticamente. Essa placa de que você diz é a parte... O tampo e o fundo. Pensa nisso aqui, Matheus, como uma bateria de luxo, um aro de bateria mais sofisticado. Laterais rígidas, membrana de ataque, membrana de resposta no fundo. Basicamente é isso. Qual a finura desse tampo aqui, assim, mais ou menos? Eu nunca sei a medida. Ele começa com 6 milímetros. Agora, cada madeira é uma dureza... Nunca tem um resultado final fixo. Você começa com algum parâmetro, 6 milímetros, que é a medida universal, vai. Mas algumas são mais duras do que outras de 6 milímetros. Elas variam até 40% de densidade e rigidez. É como o filho. Mesma árvore, mesmo pedaço, mesma origem, Alpe suíço, Alemanha, Itália. Só que você começa a mexer nela, uma é muito dura e pesada e densa, outra é muito mole e fofa, aí você sabe que você não pode tirar muito. Ou que você tem que estruturar ela melhor, tal como uma laje, como uma estrutura de aço, né? Então você também, apesar de ser... É porque o Torquato falou que você não faz estátua porque você nunca sabe o que vai sair no final. Mas, de certa forma, também você não tem 100% de certeza o que vai sair no final, né? Acho que seria muito audacioso falar que eu sei. O que eu me considero melhor, apto a falar depois de 19 anos fazendo, é que eu consigo antecipar algumas coisas para entender essa criatura, para ser uma ferramenta criativa no final. Hoje eu tenho uma melhor ideia, uma ideia muito mais assertiva do que vai sair. Mas é um filho. Porque você está ali, cada madeira vai sair de uma espessura diferente, Exato. né? O que hoje eu começo a perceber é que tem uma consistência muito melhor. Se eu vou fazer um instrumento para um cara que toca muitas notas, com corda pesada, 013, 014, que toca muito bebop, swing forte e corta a nota pra caramba e quer cortar mix detonando ali, fritando, né? Aí eu consigo fazer um instrumento com aquele ataque. Agora, quando eu vou fazer para um cara estilo Jim Hall, no final da carreira, mais velhinho, melodias mais espaçadas, aí eu faço uma guitarra mais doce, mais delicada. E não só na Art Top, mas no violão também, na guitarra sólida também. Elas também têm uma alma que tem que ser trabalhada, tem que ter uma estrutura, tem um motivo por trás. Sim. Mas a Art Top ela é a que mais permite essa modulação da mão humana em cima para transformar ela em algo. Mas também tem Art Top que são feitas em escala também, sim, não tem? Sim. E vocês acham que mesmo essas sendo feitas em escalas também sofre dessa possibilidade de não serem iguais também, né? Com certeza. Falou guitarra, elas são diferentes. Algumas são muito boas. Você já pegou guitarra no colo que você não conseguiu nem prestar atenção na conversa? Que você derreteu a cabeça e ficou só tocando porque é muito bom, te envolveu? O que eu busco é isso. É tentar sempre acertar esse instrumento que você põe no colo e fica bobo por aquilo, sabe? Uhum. Mas todo instrumento é diferente. Vários extratos custom shop. Do mesmo cara, do John Cruz, sei lá. Do Yuri Shishkov, sei lá. Você toca... Umas têm algo que outras não têm. A gente já teve essa discussão aqui e é impressionante, né, cara? Você pega uma Squier de, sei lá, 350, 400 dólares e você toca e você fala assim, caraca, bicho, que guitarra. E você põe, às vezes, do lado uma Fender de 900 dólares e você fala assim, pô, cara, se eu não for convencido pelo Squier ali, vou ficar com a Squier porque é muito mais som e tocabilidade, né?
tocabilidade. Isso para mim é uma coisa muito importante, cara. Tá. A guitarra ser macia, ser gostosa de tocar, como você está falando. Sim. Eu sempre gosto de tocar guitarra desligada. Porque se eu com ela desligada, ela não é agradável para mim Não acabou rola, a guitarra. né? Ficou desconfortável, tem um som bacana. Mas se eu não controlo bem ela, eu vou ter uma perda no som no final das Com contas, certeza. Esse é um prato lindo. Você come é ruim, mas né? é bonito. Acho que são vários fatores, né? Sim, sim. Acho que a beleza, com certeza, é o cartão de visita, né? Você quer guardar a guitarra? Pode ser. Pode guardar a guitarra. Tadinho, cara. A guitarra aqui. Que depois tem mais uma para mostrar aqui, né? Mas eu achei interessante então, galera. Vocês entenderam qual a diferença entre uma guitarra acústica e uma guitarra semiacústica, né? Que é só, na verdade, ali a extensão da parte... Bloco central. Bloco central, Bloco central. Então, que ele é o quê? Uns 10 centímetros mais extenso ali? ele varia, né? Mas ele vai do começo ao fim do instrumento, longitudinalmente. Então tem uns mais grossos, outros menores, outros mais altos. 335, aquela guitarra Gibson icônica. ES-335. Isso aí. Então a 335 tem center block, geralmente, né? As clássicas da Gibson tem. Só que tem recortes, tem variações daquilo que tem épocas que tornam elas mais desejáveis, outras menos. Entendi. Mas ela é conhecida por aquele som que não é tão acústico, mas não é sólido. Entende? Tipo Larry Calton. Larry Calton, Pai da 335, é isso aí. E que engraçado que ontem eu vi um vídeo dele que ele não é mais endorsed da Gibson, você ficou sabendo? Ele tem marca dele, né? Tem marca não é própria. dele, não. Não é? Ele Não. tem uma linha dele lá, não é? Uma Eu guitarra... esqueci qual que é o nome da marca mesmo, é Siren. Esqueci, cara. Sereia, né? Tipo, sereia em inglês, né? Siren, não sei. Siren, acho que é Siren. isso. Ontem eu vi que ele tem uma linha toda que eles fizeram dele, não é só a Gibson, não só aquele modelo ES-335, tem outros também. Que os caras chegaram nele e falaram assim, eu quero fazer as tuas guitarras por 3, 4 vezes menos do que custa. Porque uma Gibson ES-335 é super cara, né, cara? Caro. 3, 4 mil dólares, né? Acho que ainda depois da pandemia mudou bastante. Né? Até pro americano. Até para americano. Mudou bastante. Mas vamos lá. Sobre essas curiosidades, eu queria saber, cara, você disse que esse instrumento veio evoluindo com o tempo, né? Você disse que lá no início, como que era a guitarra do Charlie Christian? Que talvez foi o primeiro cara que usou uma Gibson acústica, né? Sim. Ela já tinha o cutaway ali? Não Não, tinha. né? Ela era fundamentalmente uma L5. Cara, eu não sou o historiador da coisa toda, pode ser que eu erre aqui e lá, mas do que eu sei é que ele é o pai realmente da guitarra elétrica, é o pioneiro, o precursor. Quem você diz? O pai quem? O Charlie? Charlie Christian, né? Tá. Ele deve ter pedido pro Gibson fazer alguma coisa Então, para ele? tem muita briga entre quem inventou o captador, Rickenbacker, a Gibson. Tem uma linha nebulosa, tem uma parte meio nebulosa no meio. Mas o primeiro captador elétrico era enorme do Charlie Christian. Era uma peça de metal, toda parafusada no meio, montada por dentro, captador de barra, não tinha polos. E foi um clássico, né? É um single grandão, P90 meio single e colocado lá no tampo da guitarra. Tinha muito ruído, mas a rede elétrica era completamente diferente naquela época, a demanda elétrica era diferente. Então era um instrumento bem peculiar. Essa quem fez foi o Gibson. Gibson. Ok. Quem não conhece o Charlie Christian, galera, foi o primeiro guitarrista, não vou nem dizer nem só de jazz, né? Foi talvez o primeiro guitarrista. Não, a primeira guitarrista foi uma mulher, né? Foi a Sister Rosetta, né? Tem a briga também aí. Mas enfim, o Charlie Christian, até hoje você ouve o cara tocar, não dá pra acreditar, bicho. O cara sem referência nenhuma de guitarrista, tocava o que ele tocava, né? Então, tem umas fotos dele. Eu não sei se tem vídeo dele tocando, cara. Eu acho que não tem. Não sei. Mas tem muitas coisas e tem foto dele com essa guitarra que tem esse captador meio bizarrão ali, né? Sim, muitas. Se Se você colocar Charlie Christian Guitar, vai aparecer, né? 3 parafusos embaixo, é a marca. E sem ter o cutaway. Sem ter o cutaway, Gibson, Burst. Era preto e branco as fotos, a maioria, mas é uma guitarra Burst, estilo Gibson. Tipo esse degradê do tampo, né? Sim. Foi inspirado num Gibson. Amarela, né? Amarela pra preta, pra tabaco nos bordes. Entendi. Bem tradicional Gibson. E dali foi pra onde, cara? A guitarra nesse início, ela demorou pra evoluir, você sabe? Quando que começou o cutaway? Então, eu não sei quais são os primeiros cutaway, mas eu acho que em 1950, 60 já tinha. Porque todo mundo pegou a ideia da mãe Gibson e, cara, a Gibson é foda. Criou a coisa toda. Não necessariamente eu tenho que amar tudo, a gente ama tudo ou odeia tudo, mas com certeza foi o primeiro, né? Primeira estaca ali, né? Primeiro
pontapé ali. E aí alguns luthiers pegaram a ideia e foram fazendo suas próprias versões. O John D'Angelico é um, em Nova York, Em que ano? 1950. Ok. A Epiphone era uma guitarra super luxuosa, era uma marca mais cara que a Gibson antes da Gibson ser. Então, Olha, não sabia disso. a Epiphone hoje é a segunda linha da Gibson, mas antes, Ah. 1930, eram guitarras luxuosíssimas. Nova Então, York. foi meio que surgiu junto com a Gibson. Sim. Aí foi incorporada pela Gibson mais depois, né? Cara, eu não sabia que ela era pau a pau. Ou mais. Eu não sabia que era de 30 e Pois é. pouco. Não Se sabia você mesmo. pegar a Epiphone New Yorker, 1930, é um instrumento luxuosíssimo. Dos teatros de Nova York, do Art Deco. Tem todo aquele motivo nova-iorquino luxuoso, retangular, Sim. geométrico. É bem E bonito. que ano que a Gibson comprou o Epiphone? Você lembra? Mais ou não menos? sei. A década? Não sei. É. Acho que foi junto com essa movimentação para produzir na Ásia, começo do mercado asiático, 70, se não me engano. Eu posso estar errado. Entendi. Então, vamos lá. Gibson, D'Angelico, desculpa. E daí você tem, Epiphone. do D'Angelico, você tem uma explosão de construtores de art top, falando de art top mesmo, que foram fazendo seus próprios movimentos inspirados na Gibson. Mas o D'Angelico, ele até hoje, ele ainda é esse trabalho artesanalzão? Não. Ele era, quando era o do John D'Angelico, os aprendizes dele. Sim. Aí ele foi comprado, os direitos de uso, e hoje é produzido na Ásia, em larga escala, guitarras sólidas, semiacústicas, as art tops também, até violão, eu acho. Sim. Mas a D'Angelico de hoje é uma coisa completamente diferente do que ele fazia lá. Ele fez só 2.000 instrumentos na carreira dele, que é um número bem grande para um cara sozinho ou com pouca gente. E daí vieram outros nomes, não diretamente de lá, mas o D'Acquisto, Jimmy D'Acquisto veio o aprendiz dele, depois veio o Robert Benedetto, que é uma grande... Todo mundo da Itália. Todos italianos. Tudo italiano. Então, todos os caras que curtem um bom vinho, né? Mas vieram muitos makers, muitos construtores dos Estados Unidos e Europa, né, que criaram suas próprias receitas. E essas guitarras, cara, elas no início eram instrumentos caros? Sim, caríssimos. Foram instrumentos caros, né? Contextualizando, um bom carro luxuoso, eu não sei os nomes, mas um Buick, enfim, um bom Chevrolet na época, custava acho que $30 mais barato que uma Gibson L5. Sério, cara? Elas custavam $200 na época, ou $235, quando um carro custava $200. A grandeza é tipo essa, assim, uma guitarra de luxo da Gibson era mais cara que um carro muito caro, tipo um belo de um 2.0 sedã. Nossa, luxuoso. Que loucura, não sabia essa informação. Eram instrumentos muito caros na época. Quando você ganhava $1 por dia, e $1 por dia era um bom salário. Então a gente está falando aí, o cara era quase um ano de trabalho de um trabalhador, né? Exato. Isso aí, um ano de trabalho. Porque o Wes Montgomery, né, cara, ele trabalhava no porto, esqueci qual era a cidade. Você conhece a história do Wes? Não conheço. Ele começou a tocar mais velho, mas eu não sei se foi com 16 ou com 17 anos, enquanto ele trabalhava um trabalho super pesado, né? Inclusive as mãos ficavam muito duras, né, por ter que segurar muita coisa. E ele tocava com o polegar, porque as mãos ficavam muito duras e também para não acordar os irmãos, a galera, né? Caramba. Mas ele começou a tocar profissionalmente bem mais velho, assim, com 26, 27 anos, por causa dessa parada, né, cara? Era super caro comprar um instrumento. Não, cara... Não dava grana? Eu não sabia dessa história do Wes. Ele teve ele não teve uma longa carreira, né, cara? Sim. Porque ele começou já ganhando grana com 26, 27 anos. Sim. Você vai pegar um George Benson com 18 anos, o George Benson já estava os festivais, né? Destruindo. Mas você vê, né, cara, como que era difícil naquela década de 50 para você tanto comprar um instrumento, a música, banda, tudo surgindo, né? Porque nós surgimos numa época de banda. Uhum. Mas o Wes Montgomery, ele lá pro lado, banda estava surgindo naquele momento, pô. Não era coisa comum ter uma banda, né? Essa maneira de tocar comunitária era algo novo. Se você pegar historicamente na música, sempre foi o artista, pô. Era o compositor clássico, né? Sim. Aí na década de 50 que começaram essas bandas, essas big bands, enfim. Mas enfim, a história do Wes Montgomery é uma história de superação, uma história bonita. Eu fiz um carrossel sobre ele, porque para mim foi o cara, junto com o Charlie Christian, mais importante ali, Eu né? concordaria facilmente. O Charlie Christian
é impressionante porque ele não teve referência de guitarristas, né? Você ouve ele tocando, você fala assim, nossa, Da onde bicho, veio isso de onde aí, que né? veio isso? É. Basicamente Uma coisa imitando o sopro, né? Pois é, cara. Esse falou uma coisa interessante. Para nós, hoje é fácil, né? Você tem uma literatura enorme na internet, nos livros, na música, no tudo. O que que eu vou querer soar parecido com? Eu mesmo, né? Eu quero me inspirar em... Posso Sim. escolher o que eu vou me inspirar. E o cara que não teve nada? Que não tem referência nenhuma? Que foi a interpretação do que ele criou? Sim. Acho que é foda, né? Foda Não, isso. Né? tem um documentário incrível do Ken Burns, que é a história do jazz. Você já viu esse documentário? Não vi. São 12 volumes, tá? Vale muito a pena ver. Tá. Então tem todo esse início do blues, final do século XIX, virando o século. Os primeiros registros de jazz mesmo. Porque onde era blues e onde era jazz? Era a mesma coisa. Uhum. Era aquele som. O jazz era na forma do blues, daqueles 12 compassos, né? Primeiro cara que swingou jazzisticamente foi um saxofonista, não sei que lá, Bichet, o nome do cara. E a galera ficava tão impressionada na maneira dele de swingar que ele virava as costas para ninguém ver ele tocando. Tocava, quando era o solo dele, ele virava as costas. E Van Halen fazia isso também, né? De Van Halen. Mas enfim, os primeiros caras que gravaram foram brancos, talvez por ter acesso ali à gravação na época. Mas quando a referência que o Charlie Christian tinha, esse era um cara de sopro. Uhum. Então ele ouvia e falava, meu irmão, tem que tocar isso aqui. Por isso aqui em 6 cordas. Aí que ele foi, como que eu faço esse arpejo aqui, né? Aqui quem sentou aqui num podcast, não sei se você viu o Jonathan Bastos, Sim. que toca com o dedo do pé. Eu chorei quando eu vi esse cara tocar a primeira vez. Com o Andy Timmons do lado. É mais ou menos essa bronca, né? Como que eu pego o que eu ouço e ponho no pé, né, pra tocar, né? É a primeira vez que eu vi ele fazendo uma brincadeira com o Andy Timmons e o Andy solou e ele solou. Na primeira nota eu já desabei, cara. Porque é muito forte aquilo ali. É muito forte. É foda. O som lindo, né? Toca muito bem. Aí você pegou pesado agora, Esse cara Mas vamos lá, vamos voltar a falar dos instrumentos aqui. Por que você, cara, resolveu focar 100% em arte top? Eu foquei numa boa... Primeiro por diferencial de mercado. 2008 foi a primeira oportunidade que eu tive de estudar fora. Então eu fui para Michigan para aprender a fazer guitarra hardtop. Mas você já fazia guitarra? Fazia guitarra sólida, fazia réplicas de Stratocaster. Você já tinha sua marca? Já tinha minha marca, que é o sobrenome, Cacias, e... Só que eu fazia para um cara, um amigo, boca a boca, tinha os meus Guitar Heroes, os luthiers que eu me inspirava. Você já tinha uma oficina? Já tinha, no porão na garagem das casas dos meus pais. Então, assim, desalojei minha mãe, ela aceitou ser desalojada, graças a Deus pela mamãe, mas... E fui ali fazendo buraco e poeira e desenvolvendo coisas sem nenhuma ideia do que eu estava fazendo, absolutamente nenhuma ideia. Só tentativa e erro. Já li os meus livros em inglês, então não tem literatura nacional de luthieria. Não tem, é zero. Tem livros de música que mencionam luthiers, mas como fazer uma guitarra, um violão, não existe isso no Brasil até hoje. Então tudo que vem de fora, eu comprei os meus livrinhos. Lá tinha. Nos Estados Unidos tem pouco. Ainda assim, se você falar literatura de luthieria mundial, você vai achar 12 livros, se você achar. Se você completar 12 é muito. Então é muito pouco. Você teve acesso a pelo menos um desse, né? Tive acesso a uns 3 ou 4. Alguns muito técnicos e físicos e acústicos, que é irrelevante para o momento inicial. E outros, cola madeira, corta madeira, seca madeira, fura madeira. E aí você tem uma guitarra no final, que se você tiver 10 dedos, você pode tocar ela, se você não cortou o dedo no caminho. Então você fez sozinho uma guitarra ainda de forma autodidata? Foi sozinho e junto com a escola de luthieria, né? Ah, então você já estava fazendo. Então assim, recapitulando um pouco, eu estudei numa escola de luthieria, estava na administração de empresas na PUC, estudando na faculdade, achei muito difícil de me adaptar, achei horrorosa a experiência. Por questão pessoal. Fez quanto tempo que você fez? Eu fiz 1 ano e meio de administração na PUC, aí achei muito difícil de me adaptar, assim, questão de drogas, de postura, achei tudo muito desengajado, pra mim, né? Naquela época não foi fácil me encaixar. Já gostava de guitarra pra caramba. Droga? Você falou, galera usava droga lá? Cara, não dá pra tirar um xerox sem sair fedendo maconha. Assim, sério? A PUC ainda? Não sei, pelo menos na minha época. Porque aqui no Rio, a PUC aqui é playboyzada que vai assim, né? Mas... não quero entrar, de repente, numa seara. Mas não me adaptei, cara. Não me adaptei. Eu achei... Eu já trabalhava com meu pai é madeireiro. Meu avô foi madeireiro desde 1940, em Santa Catarina, no sul do Brasil. E eu acho que madeira já meio estava no sangue, apesar deles serem de serraria, outra escala industrial. Eu sempre me encantei pelo assunto. Aí
estudar para trabalhar numa empresa, numa multinacional, num banco financeiro. É o famoso plano B que tem que ter para ter medo de seguir com o sonho Pois é. da música ou da luthieria, É. porque você olha para o lado e não tem bons exemplos, na verdade, né, cara? Naquela época tinha poucos. É. Tinha grandes nomes, o Zaganin, o Ivan Freitas, que são caras que têm muito respeito, admiração até hoje. É porque não eram caras assim, esses caras que se tornaram referência, né? Não são pessoas que você vê em cada esquina. Não. Você vê facilmente bons advogados bem-sucedidos, médicos, tal. A todo momento você vê isso, né? Arquitetos, engenheiros, mas se você encontrar com músicos bem-sucedidos, luthiers bem-sucedidos, é uma coisa incomum, né? Muito incomum. Então você não tem uma referência, os pais nunca viram e também se sentem um pouco com medo de, não, filho... Você tem certeza? Tem certeza. Isso dá dinheiro, você vai poder se aposentar. E é isso aí. Você tem que primeiro introduzir a semente para os seus pais, para eles se sentirem convencidos que você não vai morrer de fome, que você vai dar certo, você vai vingar. Por isso que eu fiz PUC. E daí eu acabei me transferindo para outra faculdade, metodista, para continuar, que eu tinha que convencer o meu pai que eu ia dar alguma coisa na vida. E você chegou a terminar? Não. Não concluí a faculdade. Entendi. Só que quando eu fiz essa transferência para outra faculdade, ainda cursando administração de empresas, meu pai já estava vendo um monte de gente sair de casa e entrar. E, cara, com guitarra, com case, conserta isso aqui, faz isso. Eu já tinha lista de espera. A partir do momento que eu tive uma primeira encomenda, Matheus, eu sempre tive outra na sequência. Tive muita sorte nesse aspecto. Eu fui muito apaixonado, eu ainda sou, mas eu gosto desse assunto. Então a coisa foi conectando e foi tendo encomenda. Aí meu pai foi perguntando quanto que tinha madeira. Para meu pai fazer uma venda de R$ 500 em tábua de pinos ou eucalipto, ele tinha que encher uma caçamba de picape. Para eu vender um top de maple, tinha uma pecinha desse tamanho que era R$ 500. Então aquilo foi fazendo uma lógica melhor na cabeça do meu pai, que é o cara que ia endossar toda essa sonho, essa ideia. A madeira você pegava do seu pai? Não, nunca usei a ironia de ser neto de madeireiro e filho de madeireiro é que nenhuma madeira de guitarra eu consegui da família. Entendi. Então era tudo de fora, outros... É muito específico, Muito né? específico, muito mesmo. E nessa época você era no boca a boca, assim? Era, total. A galera via o seu trabalho... Eu nunca anunciei nada, até hoje. Eu gastei R$ 30 num patrocínio de Instagram uma vez num passado sombrio da minha presença digital. Mas eu nunca anunciei zero. Assim. Entendi. Foi indo no boca a boca, muito organicamente. E é isso, até hoje. Então, Entendi. até fico meio receoso de falar isso aqui, porque não é um trunfo, é mais uma consequência de um perfil mais reservado, low profile. Entendi. Né? Então, você é um cara introspectivo, né? eu gosto de estar sozinho fazendo trabalho. Entendi. Hoje eu tenho 3 colaboradores comigo na oficina. A Renata, que faz todo o financeiro, o atendimento. O Valdir e o Giovanni, que são meus colegas de trabalho. Talentosíssimos, uma equipe maravilhosa. Mas cada um no seu quadradinho. Tem dias que a gente passa sem falar uma frase um pro outro. É verdade. Bem coisa introspectiva mesmo, né? Não, porque se você cavar com o formão errado, você já perdeu a peça. Você perdeu semanas de trabalho. Sim. Então a gente fica cada um na sua bancada, às vezes olha um pro outro, faz uma piadinha, ri e volta. E desliga e liga no mundinho de 1 metro quadrado ali que você está trabalhando. Não, um dos dois que trabalha contigo é aluno da minha escola virtual. Eu não lembro quem é. Giovanni? Acho que é o Giovanni. Será que é o Giovanni? Pô, então tá aí. Eu lembro, eu sei que tem um dos dois que Legal, que bom. Ou era, enfim. Mas a gente... Vamos falar desse teu início, então, até onde você foi para os Estados Unidos, para você falar por que você resolveu se especializar aí nas art tops, né? Bom, então, estamos em que ano aí? 2007. 2007, você 2006, foi para os Estados Unidos em 2008. 2008 eu fui para os Estados Unidos. Então, você já tinha feito o curso de luthieria no Brasil? Já tinha feito. Quanto tempo? 1 ano e meio, 2 anos. Fiz um primeiro instrumento nessa escola de luthieria, na BH, do Márcio Benedetti do Henri Rô, na Vila Mariana. Muito legal. Serviu para semear os sonhos, cara. Sim. Pirava naquele curso. Toda quinta-feira, 3 horas da tarde, a mão tremia para tomar a cachaçinha lá e tomar o veneninho e ir para a escola e derreter tudo lá, sabe? Fazer tudo. E daí aquilo deixou de ser um capricho, uma coisa de molecagem percebida por mim, pelo pai e tudo. Aí estudei na PUC, estudei na Metodista. Meu pai falou, você não vai dar jeito para nada, você fica lendo livro de guitarra o dia inteiro, você só fala de guitarra, você só faz guitarra, você só vive isso. O que tem de estudar de verdade para isso aí? Porque não tem curso técnico, não tem Senai, não tem escola preparatória. Aonde que se estuda luthieria? Aí eu estava vendo um curso lá fora que era caricíssimo na época.
Era a única merchandise que tinha de curso lá fora. Falei, não, pai, e eu trabalhava com meu pai, eu sabia qual que era a realidade financeira da minha família. Eu falava, não, pai, é muito fora da nossa realidade, fica tranquilo. Não, mas quanto é? Não, mas é muito fora, não vai rolar, tal. Não, mas quanto é? Aí eu falei o valor, ele falou, falei do valor do módulo mais curtinho, que era 2 semanas. E tinha uns 6 meses, que era o Master Program, que era o programa Master. Aí ele falou, não, 2 semanas não dá nem pra você comer um hambúrguer lá, não dá pra você falar nada, você não vai aprender inglês, não sei o que lá. Quanto é o melhor curso? Eu falei, baixinho assim, segurando. Aí ele falou, tá. Aí ele saiu, não falou nada. Passou uns 2, 3 dias, a gente foi sair juntos e ele falou, vamos fazer esse curso. E foi aí que eu pude me lançar lá fora, me jogar, né? Não lançamento, mas de entrar nisso. Foi em 2008. 2008. Então eu fui para Michigan, Nordeste. Quanto tempo lá? 6 meses. Okay. Então era 10 horas por dia, no mínimo, intensivo. Morava num chalé no meio do mato, sem internet, sem televisão. Foi a melhor experiência da minha vida, cara. E você, então, lá, como que era lá? Você dormiu num lugar que era onde fazia as guitarras? Não, era student housing, né? Era casa dos estudantes. Certo. Ele tinha várias casas espalhadas na cidade. Hoje cresceu super, assim, né? 15 anos depois. Mas na época ele tinha várias casas e os alunos de fora, que iam cursar o programa mais extensivo... Mas o programa era de quê? Da faculdade? Não, era uma própria escola, só que tinha visto de faculdade. Entendi. F1, né? F1, tá. F1. E tinham 2 só nos Estados Unidos, reconhecidas e tal, que você poderia sair para o mercado de trabalho. Essa escola empregava gente que hoje trabalha no Gibson Custom Shop, trabalha em vários custom shops conhecidos hoje, dos melhores lugares. Só que, na época, era assim, uma escola com 20 alunos, tinha aluno da Coreia do Sul, África do Sul, Alemanha. Bem pequenininho, pouco aluno, né? 20? Pouco aluno porque você tem que ter um espaço físico para o cara fazer as guitarras. Entendi. E a graduação lá eram 4 instrumentos. Era uma Telecaster, um violão de aço, um violão de nylon clássico e a Archtop no último termo. Então, a Archtop era a coroação do diploma lá, né? Era assim, você é capaz de fazer? Então, prova e faz essa Archtop. Tanto que eram 2 meses, 2 meses, 2 meses, bimestral. E o último termo, 2 meses, era só para Archtop. Era muito pesado. Muita coisa de mão na massa, né? E essas guitarras, você tem elas até hoje? Cara, não tenho. Eu vendi elas. Eu nunca tive apego por coisas que eu fiz que não tivessem a minha marca. Elas eram guitarras da escola, design proprietário da escola, porque o aluno não é capaz de fazer uma coisa do zero, desenhar e construir. Certo. Então eram designs da escola, feitos pelo aluno. O único instrumento que ainda está na circulação na família é o meu violão de nylon que eu dei para o meu irmão. Feito aí? Aqui, lá na escola e entreguei para ele aqui como um presente. Em determinado momento eu queria vender para comprar madeira, ele me xingou no telefone, desligou e falou, nem ferrando eu vendo para você, porque você vende tudo que é teu, você é desapegado e eu sou apegado com a sua história. Então fica aí o abraço pro meu irmão Zé, que não deixou. Mas a tua Archtop lá ficou boa? Ficou boa, ficou muito boa. Teve um músico que usou por um tempo aqui, por muito tempo, que é o Michel Leme, que usou por um tempo. Aí a gente foi desenhar alguma coisa e acabou não dando certo, a gente acabou indo em caminhos separados, mas ele usou por muito tempo a Archtop que eu trouxe. Esse protótipo. Que você trouxe, entendi. Então teve uma Tinha nada escrito na frente? Tinha um inlay de uma flor de madrepérola no headstock, mas era o protótipo da escola, né? Entendi. Design da escola. Saquei. Aí você voltou pro Brasil em que ano? 2008, 2009, final de 2008, né? E aí você já... E daí eu vim mordido pelo bicho da Archtop, cara. Doente, doido pela Archtop. Aí eu vi que não tinha mais volta, né? Fiquei interessado em... Eu já fazia guitarras sólidas modelo meu, que é a Heritage, que tá até aqui. Uma versão ainda bem preliminar dela. Mas eu sempre quis ter algo autoral. Eu adorava fazer as réplicas de Stratocaster que eu fazia. Acho que eu fiz umas 30 sem serial number. Mas sempre eu falava... Tô recriando a história com o design do Léo Fender, que é foda, mas não é meu, é dele. Eu adoro Stratocaster, mas muita gente faz Stratocaster. Estilo Stratocaster e Tele. É um instrumento muito pulverizado no mundo. Agora a guitarra com tampo esculpido, estilo Les Paul, braço colado, é mais complicadinha de fazer. Dá para você colocar mais traços autorais. E eu sempre quis ser uma coisa reconhecida. Não pelos louros da fama, não, pelo desafio manual e tátil, né, de fazer. É como um músico que ele quer ser reconhecido por ter uma voz própria, né, um estilo, né? Exato. Você ouve um Santana, é Santana. Robin Ford, pelo menos mostra aí a outra aqui, porque se a gente está falando tanto de
E não é uma Gibson, você falou, é o quê? É um... Ela é inspirada numa Les Paul 59. É a minha leitura de uma Les Paul 59. E ela... Então ela é basicamente uma Les Paul, né? O nome dela é Heritage. Heritage em inglês é herança. Sim. Então não tem nada melhor que o nome Heritage para dizer que tem uma herança muito clara de 1959 aqui. Mas ela tá no seu catálogo. Tá. Se você olhar o Instagram, vai ter algumas composições dela. Então, se alguém quiser comprar, pode. A gente pode desenhar uma para... Com certeza. Entendi. Então, assim, é disponível. E essa é a primeira Vintage Spec, que é uma reprodução com detalhes de um instrumento como se ele tivesse 50, 60 anos de uso. Ela é toda em nitrocelulose. O maple do tampo, o flamed, é o mesmo da região de Michigan. Fala pra gente pra ver. Não sei se dá para ver legal Dá aí, ver, mas de boa aí. esse maple aqui é o que você encontraria numa 1959. Literalmente, que eu trouxe essa fonte de Michigan, que é onde a Les Paul estava até 1972. E para que isso tudo, Matheus? Para ter esse senso de pertencimento. Para a pessoa que segurou algo de verdade, poder identificar no verniz, no envelhecido, no levemente antigo, no craquelado, no peso, nas cores usadas. O que é segurar uma guitarra velha? Deixa eu pegar aqui para a galera ver aqui. Primeiramente, ela é super leve, né? Comparado a uma Gibson. Qual é o peso dessa guitarra aqui? 3,2 kg. Tá. Essa é uma marca absurdamente leve para Les Pauls, que quando as leves são leves, elas pesam 3,8 kg para cima. Tá. Ela aqui tem esse afundamento, né? Como que você chama isso aqui? É um carved, né? Um esculpido. Tal como você encontraria numa Les Paul, só que é uma imagem da Art Top para cá. Ela é toda esculpida, como um violino. Sim. Tem um charme, né? Tem uma beleza arquiteta. Isso aqui você fez como esse envelhecimento aqui? Cara, aí eu vou ter que te silenciar aí, se eu for contar o segredo. Ah, tem? Não, mas isso aqui são solventes, isso é entendi. envelhecido com calor, com solventes, Entendi. com choques térmicos. Aqui também. Tudo que você está vendo de partes plásticas... Inclusive o captador também ele é bem envelhecido, né? É para ter aquela pátina, né? Como se fosse uma oxidação, uma maresia, uma... Então as peças são novas, se você olhasse ela seria uma peça brilhante nova, mas ela foi submetida a um tratamento de ácido da mão, como se fosse exposto a muito tempo de case fechado, depois de uma gig suada, maltratada, tem esse resultado. Tanto no verniz quanto nas peças e tudo mais. E agora, as tarraxas são as mesmas tarraxas da Gibson? São tarraxas da Gotô, série 510, mas elas são estilo de uma Cluson que você encontraria numa 59. Entendi. Essa é a parte onde eu me destaco de fazer igual só por ser igual. Assim como você não iria num médico que tem um ultrassom, uma máquina de 1960. Sim. Você prefere um recurso moderno, né? Então ela segura mais afinação já. Segura muito mais afinação. Então tem correções que você não precisa seguir a receita só por fazer. É bobo, né? É um capricho em vão. E daí, nesse ponto, tem mudanças ergonômicas do peso. A guitarra não é semi-oca, não tem alívios de peso, de furação. Só que o miolo dela eu chamo de soundcore. Sim. Eu substituí uma parte do mogno por uma madeira japonesa chamada Paulownia, por isso que ela é leve. E ela é super ressonante. Okay, tipo um Swamp Ash com anabolizantes, assim, ferradão. Se você comparar ela, então, com uma Gibson 59... Fez um sinal ali, eu concordo com ele, né, Mitch? Então você, na verdade, seria um instrumento melhorado, assim... Com certeza. Sem aquele orgulho de, cara, se eu deixar exatamente tudo igual, tem coisas que eu acho que é deixar igual pro pior. Então, por que não melhorar? É basicamente isso o teu raciocínio, exato, né? Você poderia fazer tudo igual. Poderia. Inclusive, tem muitos caras que fazem réplica que são, aqui no Brasil e fora, que são respeitados por fazer exatamente tudo igual, o mais próximo do que você encontraria na época. Não é a minha pegada. Eu prefiro beber da fonte do que funciona e, de repente, esquivar do que não funciona cronicamente, né? Sim, sim. Então, por exemplo, se você virar ela, você vai ver um recesso aqui atrás. Eu não quero desacramentar o design da Les Paul, mas se você pode ter um conforto na sua barriga quando você toca ela de pé ou sentado, por que não fazer um recessinho? Não entendi. No caso, ela aqui para tocar sentado não tem aquele... Ela não é tão dura na costela, ela tem um recesso, um esculpido atrás que fica mais familiar aqui pro shape.
Realmente, assim, dá pra praticar de boa com ela. E ela não cai do colo. O Não centro cai do de colo, equilíbrio, solta ela com as mãos, a bunda dela não cai. A Les Paul tem uma coisa crônica que cai para fora. E você tem que... Você não percebe isso, mas você gira o seu dorso para tocar com a Les Paul. Você tem que compensar isso. E no final você tá pinçado aqui. Les Paul é difícil você ficar com ela mais do que 1 hora no colo, ou tocando. Você tem que compensar muitas coisas. Então, eu não quero falar mal da Gibson, cuspir no prato que eu comi, porque eu super estudo até hoje. Mas essas coisas é onde você consegue entrar devagarinho com as suas mudanças, respeitando a tradição e criar uma coisa sua, claramente inspirada num clássico, né? Então, essa aqui agora está na mão do Torquato. Essa foi encomenda dele e uma visão que ele falou, João, eu adoro a Les Paul, mas até agora eu não tive nenhuma que eu achei foda por vários fatores. Uma é muito pesada, é igual o que a gente estava falando. As muito boas, não necessariamente, mas tem umas que são muito boas, mas são pesadas, são difíceis de lidar, são instáveis, são ou extremamente caras, patamar de 60, 70 mil reais hoje. Uma 59 que você está falando. 59 é 300 milhões de dólares, até $1 milhão hoje. 59 ela já está assegurada em 7 dígitos no mercado americano, dependendo do estado, $1 milhão fácil. $1 milhão, né? Uma 1959. Ótimo, porra. Então, assim, não se sai de casa com um instrumento desse. A ideia é, então, prestar essa boa homenagem e ser uma ferramenta, cara. Entendi. Não importa se eu fazer para um colecionador que tem centenas de instrumentos, Matheus. Tem que o cara, se for pegar e levar para gig, tem que ser uma puta ferramenta. Entendi. Essa é a ideia. Eu não sei se você divulga os valores, as coisas, só eu acho que pode entrar em contato. Porque, por que eu não divulgo o valor na minha lista, por exemplo, na minha comunicação? Você quer um captador que é uma reprodução de um cara que só faz à mão 50 por ano. Cara, o preço muda. Aí eu declaro isso, vira um referencial. Mas tem uma margem de quanto a quanto assim? Tem. Eu prefiro... Eles saem a partir de 22 mil. Entendi. Entendeu? Então, assim... Eu sei que é um panorama muito amplo, porque tem caras que vão querer uma incrustação em madrepérola para falar um momento que eles estão chegando numa época, que eles se tornaram alguém na vida, ou querem homenagear a família. Eles querem mais detalhes de incrustação, alguma coisa muito especial, muito íntima. Isso não dá para precificar essas coisas. Sim, então, eu não me adentro nesses lugares mais perigosos de preço, e eu faço 25 instrumentos por ano. Então, assim, é muito exclusivo. É muito exclusivo. Agora, uma coisa bacana que eu reparei que você fez nessa guita é que o ângulo do headstock para o braço não é o mesmo da Gibson. Ele é quase lá, mas nem tanto. O ângulo do headstock tem um papel sonoro, mas eu não quero que seja também... Ele é bem mais... é menos declinado, né? Mas isso tem um papel sonoro também. Entendi. Se você não fizer, ela separa notas pra caramba, tipo um extrato. Tudo soa. Mas ela não tem aquela maciez, aquele quente, aquele aveludado. Agora, se você super colocar, você vai ter benefícios sonoros. Ela dá uma comprimida extra no som, mas ela fica muito frágil. Então, assim, o meu projeto ele é inspirado, mas a Gibson usa uma fibra de papel no headstock. Eu uso ébano de verdade. Então, eu já tive problemas de instrumento cair, não quebrou o headstock violentamente, as quedas assim, lascadas e não fraturou. Quanto que Gibson, assim... Quando a gente foi fazer a primeira aula de restauro nos Estados Unidos, chegou um representante da Gibson lá, e ele falou assim, esse aqui é o maior ganha-pão da sua oficina. Aí ele pega uma Les Paul, não lembro qual, e deixa ele cair numa distância de 10 centímetros assim, e bate o pino de correia, o headstock pulava para fora. O cara fez isso? O cara fez isso. Por quê? Porque eles têm que treinar a rede de reparo autorizado. Então ele tira um sarro ali com uma questão crônica da Gibson, que ela não quer mudar, que é o ângulo do head, a madeira, etc. Fala assim, agora eu vou ensinar vocês a consertar. Afrouxa a corda, cola, faz tudo certinho e restaura. Então, assim, foi uma abordagem bem humorada que a escola oferece. Mas o cara literalmente dropou a guitarra, fez plec, plec, quebrou. Na mesma hora, bateu embaixo e quebrou em cima. Quando o case cai de lado, dentro do case quebra headstock. Cai de frente, quebra headstock. Se bate lá. Les Paul tem um calcanhar de Aquiles ali, né? Ontem, o último podcast nosso foi com o Renato Rocha do Detonautas. Ele falou que a dele quebrou 4 vezes já. 4 mesmo? Não foi 4 vezes que ele falou? Então, é bom. Até hoje nenhuma guitarra minha quebrou. Só um acidente que eu tive na cabine de pintura que caiu e quebrou, mas foi muito alto e foi assim atípico. Mas de uso, nunca tive esse telefone que tocou.
E se tiver zap, eu não vou atender, eu não vou responder. Então. Não, brincadeiras à parte, ainda não quebrou nenhuma. Então. Mas é uma coisa muito difícil da gente de ter uma discussão sobre isso, porque por mais que tenha evoluído e deveria ser corrigido, quando você corrige, você acaba apagando uma parte do sentido histórico da guitarra, né? Para muita gente, né? Boa, muito bom. Então é complicado, porque você quer fazer uma melhora, mas se você melhorou, você perdeu visualmente, esteticamente, o que era no instrumento, né? Muito bem colocado. Melhor que eu seria capaz de colocar. Porque é isso. Os carros, eles são parecidos com os carros de 30, 40, 50, 70 anos atrás, não são? Você tem um automóvel que te trouxe até aqui, imagino eu, que é parecido com algum automóvel que existiu há 50 anos atrás. Sim. Tudo bem, as linhas são diferentes, o tempo é diferente, a execução, a dobra da chapa, a espessura... Beleza, mas eles lembram essa linha fundamental, essa semente que eu não quero perturbar. Sim. Eu acho que elas têm que ter uma história clara. Mas você quer ver uma coisa engraçada? Aqui onde eu moro aqui tem muito Fusca. Só que tem dois tipos de Fusca. Tem o Fusca gourmetizado. Tá. O cara tem o Fusca, mas... Pô, tem a roda diferente, o Fusca não faz Tunadão. barulho, você olha dentro, tem até um visor assim de cristal líquido e tal. Parece PC Gamer. Mas esse dia eu tava na rua com os meus filhos, né? A gente tem uma brincadeira que toda vez que passa um Fusca, o pessoal fala, Fusca azul, pum, dá um tapa, né? Eu conheço. E esse dia a gente tava passando, tinha um Fusca mesmo, assim, literal mesmo, Fuscão com problema, barulhento, durão, assim, eu falei, tá aí. Esse é o raiz. Esse é o raiz, né? Os outros caras, eles mantiveram a aparência, a estética, mas aqueles problemas que deram para resolver sem aparecer, eles resolveram. Porque que tal chamar, às vezes, de problemas características, né? Uhum. Features, características, né? Sim. É isso que eu acho que é legal. Não é só um jeito de falar bonitinho, eu acho que é respeitar o que tá lá. Sim. Tem Não, mas direção hidráulica, por exemplo, pô, vai pegar um carro sem direção hidráulica, meu amigo. Sofrível, né? Eu já tive carro sem direção hidráulica, eu tive um Gol sem direção hidráulica. Saiu musculoso, né? Aquele período. O meu carro, cara, eu faço aí 2 voltas no volante, ele anda isso aqui, a roda muito pouco, assim, né? É levinho, cara, é outra coisa. Então, assim, não faz sentido para mim voltar para uma direção que não seja hidráulica. Sim. Pô, evoluiu, eu quero evoluir. Eu sou um cara que eu quero evoluir, quero Sim. pegar um instrumento. Eu sou pouco apegado a essa questão de Tradição. tradição. Eu quero qualidade mesmo. Legal. De vez em quando a galera fala mal dos comentários aí. Eu quero qualidade, entendeu? Legal. E por isso que eu sou um cara que eu tenho esses debates, eu gosto de debater sobre madeira, que eu falo o seguinte, eu quero saber a verdade nua e crua. Esquece que porque 60 era assim, não quero saber. Influencia ou não influencia? Tá perguntando pra mim? Eu vou perguntar, mas assim, eu quero saber na real porque eu tenho um dinheiro limitado para investir. Certo. Então eu vou fazer uma guitarra contigo, tá? Sólida. Certo. O quanto a madeira vai influenciar? O quanto o captador vai influenciar? Eu quero saber a verdade sobre isso porque eu quero direcionar os recursos que eu tenho. Se eu tenho 10 conto para investir, eu quero saber o seguinte, eu vou investir 7 conto na madeira, se eu posso investir 3 e deixar a outra parte para tarraxas e tal. Então vamos lá, pergunta clássica. No instrumento sólido, Tá. né? No instrumento, o quanto você acha que a madeira influencia? Eu acho que influencia bastante. Eu não cairia na cilada ou na delicadeza de falar quanto, porque eu desconheço fundamentalmente 100% tudo o que acontece. Agora você tem, por exemplo, densidades de madeira. Todo mundo fala que Mogno é a melhor madeira para instrumento musical. Ou é a mais comum, mais conhecida, mais tradicional, não é? Você já deve ter ouvido alguém falar que Mogno é bom, não é? Isso, com certeza. Cara, eu tenho os mais variados tipos de Mogno. Eu tenho pranchas de Mogno que começam pesadas e duras e escuras e terminam levinhas e fofas e responsivas. Na mesma peça. Na mesmos 4 metros, de um topo até o outro. Que vem que é a grossura para você o Mogno? 6 centímetros, uma prancha. Antiga, 40 anos de secura. Quanto pesa isso aí? No instrumento pesa... Não, quando chega pesa- para você. É pesado. Coisa que você precisa levar em 50 2. quilos. Mais. Mais, tá. Por aí, tá. Entendi. Até menos, assim, mas é pesado. Tem Pesado. pranchas larguíssimas, mais largas do que essa mesa. Como é que eu vou falar que... Eu já fiz guitarras com o Mogno pesado, denso, escuro, com corpo, e deu um resultado.
Eu já fiz mognos, guitarras com aquele mogno da ponta, ou seja, o leve, responsivo, ressonante, mais fácil de planar e deu outro resultado. Mas deu um outro resultado na mesma guitarra? Com certeza. Você fez exatamente 2 guitarras idênticas. Eu já cheguei a fazer testes. Né? Esse foi o auge de eu não ter amigos, de eu não sair para beber, de eu não sair para me divertir, que foi pós-Estados Unidos. Que eu voltei com mais dúvidas do que respostas. E o meu professor falava isso. Ele falava assim, João, esses 6 meses que você está aqui todo dia, 10 horas, está estudando nos Estados Unidos, que legal. É uma mera iniciação para sua vida. Se você for continuar sendo luthier, só começou agora. É uma mera iniciação. Bem-vindo ao mundo real. Aí eu achei que ele estava exagerando, que eu estava me sentindo cara. Sim. Pô, tô fora, sou fodão e tal. Beleza. Cheguei na minha oficina. Quando você vai fazer sozinho o que você aprendeu, é diferente de fazer com a estrutura da escola. Então, comecei a fazer testes. Só que os meus testes, eles têm um ponto empírico e tem um ponto analítico e tem outras coisas que eu preciso raciocinar e não ser 100% passional. Ah, senti que a madeira tá falando... Meu... Então eu pegava peças que dariam 2 guitarras e repartia elas em 2, para serem peças gêmeas, idênticas. Só que uma tem as características predominantes de ser mais leve, os lados com algumas coisas que dá para perceber. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Características ali que... Mesma peça, só que... Aí eu mudava captador. Aí eu fazia pilhas de corpos de Stratocaster, Tele, braços de madeiras diferentes, gêmeas, diminuía a variável e montava a guitarra o mais rápido que eu pudesse, com escudos pré-montados, tudo para testar. O teu intuito era testar? Para ver se eu estava doido, se fazia diferença, se não fazia. Então, assim, você montou 2 Stratos... Eu montei dezenas de Stratos. Com a mesma configuração de peças, captadores, o braço da mesma extensão, tudo. Potenciômetro de 500K, potenciômetro de 250, tudo potenciômetro igual. de 1 mega. Eu mudava uma variável, mantinha todas as outras iguais. Fiz isso durante uns 2 anos. Não fiz encomenda, fiz muito laboratório. Mudava tensor, mudava escala. Tudo em fatores gêmeos, duplicados. Para quê? Para eu ter a resposta. Eu não posso ler uma coisa de um fórum de internet e tomar aquilo como verdade e reproduzir para minha clientela. Entendi. Sem que eu tenha vivido esses efeitos. É porque, olha só, desculpa te cortar. Eu estou fazendo essa pergunta, que já é a 4ª pessoa que eu pergunto. Eu perguntei para o Carlos Martal, perguntei para o Alexandre aqui, que veio aqui. Tá. Eu já perguntei para o Torquato. Cada um tem uma resposta diferente. Legal. E às vezes eu pergunto isso, vem os sabichões da internet e falam assim, esse assunto já está superado, porque já fizeram um teste e tal. Gente, não tem nada superado ainda. Para mim, não. Eu sei que a Faculdade Federal do Paraná fez um teste muito bacana, isso. Com engenheiros acústicos, não é o cara que não fez faculdade de acústica. Eu não tenho essa propriedade para falar. Mas... O que eu busco aqui, na minha vida, é por que uma guitarra é foda e outra não é. Mas esse cara disse que não tem diferença na madeira, né? Eu respeito. Eu discordo. Você discorda dele, discordo então? Dele, com certeza. Entendi. Se você partir para... Mesmo guitarra elétrica, que você tem um filtro, não é tanto uma coisa com caixa acústica, essa guitarra eu sei que ela tem características de algo que eu quis conceber nela. Mesmo sendo sólida, ela tem um resultado que eu gosto. E tocando, ela me dá mais do que boas guitarras americanas de cifras muito maiores. E nem entrando nessa questão do valor, Matheus. Qualquer guitarra vai te fazer feliz. Eu não acho que a pessoa tem que gastar cifras grandes numa guitarra. Guitarra de R$300 pode ser boa para você, para o momento que você está, para o caráter colecionável ou não que você está. Não é esse o ponto. Por que as pessoas gastam $100 mil num taco de golfe? Por que você tem um carro de 20 mil, de 50 mil, de 70, de 150, enfim. Tem tênis de $10 mil, $15 mil. Pô. Uma bicicleta de fibra de carbono de 100 pau. Entendeu? Acho que isso aqui, quando entra na esfera colecionável, entra num outro prisma, mas do ponto de vista de fazer isso com a noção do que eu estou alquimicamente somando, escolhendo, fazendo uma curadoria. Hoje eu tenho tudo catalogado em densidade. Densidade é muito mais importante que espécie. Se você quer uma guitarra rápida para tocar muitas frases, para tocar metal, com ganho alto, densidade é um fator muito mais importante do que se é mogno versus ash. Então vamos lá. Qual a diferença então de densidade para, você falou? De espécie, por exemplo. Da espécie. Eu acho que densidade você se refere ao quê? A densidade da madeira, o volume, a fórmula de densidade, massa sobre volume. Ok. Hoje eu tenho... Então, que nem você fala assim, quanto é importante madeira? Muito importante. Porque tem guitarras que eu fiz que são horrorosas, principalmente as primeiras, mas não é porque eu tenho experiência que isso me exime, me impossibilita de fazer instrumentos que não são tão bons, mas eu já fiz instrumentos que eu não gostei tanto. O cliente pode ter gostado pra caramba, porque o que ele testou de Gibson, tudo, beleza, mas eu sei que eu posso entregar algo mais com uma curadoria mais afinada, entendeu? Então vamos lá.
A gente está falando sobre o corpo, né? Corpo, Não sobre braço, escala, Não, mas tudo. eu acho que até talvez o braço influencie mais. Mas vamos falar sobre o corpo, tá? Certo. Você está dizendo que da mesma chapa... É chapa que você chama? Prancha. A prancha, né? Vou chamar de chapa. Tá. Você tem essa chapa aqui. Aqui não dá para fazer um corpo, né? Muito fino, né? Teria que ter... É um painel de peças coladas também, É. mas entenda. Mas vamos lá. Você disse que se você tirar daqui e tirar daqui já vai ter diferença. Com certeza. Mesmo sendo a mesma... Espécie. É tudo Mesma mogno. espécie. É tudo cedro rosa, é tudo frejó, tudo ash, tudo Entendi. alder. Que alder? Mas essa diferença você acha que ela é perceptível mesmo, assim? Pra quem toca e sente, sim. Se não o Torquato, se não você, que é um guitarrista experiente, se não qualquer pessoa que já rodou mais do que 10, 15, 20 instrumentos bons e ruins, baratos e caros, e é capaz de discernir e não cair só no fetiche da marca, menos que seja, falar assim, meu, essa guitarra é boa, cara. O Pedro Cassini é um cara que é um cliente meu, ele tem uma Heritage Custom preta. Ele não ficou... Quando ele me retornou sobre a guitarra, ele tem uma Heritage e tal, aí ele falou, cara, que guitarra boa. Ele não falou do grave, da frequência, do agudo, da afinação, mas ele pega a guitarra e ele fala assim, porra, essa guitarra é boa. Como é que eu vou quantificar isso? Qual fator qualitativo é esse? Como colocar isso num gráfico? Como é que eu vou jogar essa informação para mais pessoas assimilarem? Sabe? Entendi. Então, principalmente, eu acho que você poder tocar um instrumento, ter um instrumento que é muito bom, faz diferença. Se não, qualquer coisa é coisa, Matheus. Acho que é... Não, mas é assim que instrumento faz a diferença total. É. Porque a minha pergunta foi mais específica sobre madeira, por quê? Por uma questão de divisão de orçamento, né? Certo, Porque certo. você tem, cara, você pode comprar um captador de $100 ou um de $400. Sim. Você pode comprar uma ponte de 100, de $300, Exatamente. tal. Muito bom. Então, a importância da madeira no sentido de que, cara, o quanto eu vou dedicar a investir na madeira. Tá. Sacou o que eu tô falando pra Entendi. você? Eu sei que nos instrumentos que você faz o art top tem total diferença, Sim. porque é um instrumento acústico ou um instrumento semiacústico, né? Sim. Mas na guitarra solo você também tem... você entende que faz. Eu acredito que sim. Ok? Essa é a minha convicção. Eu não somente respeito, até porque eu não tenho uma opinião 100% fechada. O que eu entendo é que, cara, eu acho que a captação influencia mais do que a madeira. Concordo com você. É a voz, captador em espanhol é micrófono. Aham. Quem que vai ler a voz eletromagnética? O captador. Então, se você, por exemplo, vamos ajudar a galera aqui. Alguém quer chegar lá para fazer uma guitarra contigo e o cara tem, 10 conto. Tá. Você tem guitarra a partir de 22. Sim. Você vai dar uma força aqui e falar assim, pô, cara, tem 10 conto, você se compadeceu dessa alma e vou falar assim, vamos fazer um instrumento com 10 conto. E aí, cara, você tem 10 conto. O que você chegaria pro cara fazer o melhor instrumento que você puder por 10 conto sem botar sua mão de obra? Tá. Cara, primeiro que seria impossível para mim fazer uma coisa que está fora da minha proposta financeira. Tá. Mas... A gente em caso hipotético. Tá, então a gente tá falando assim, o que eu priorizaria? Conforto e som, com certeza. Eu já tiraria do cardápio madeiras esteticamente deslumbrantes, que lembram uma época, um maple figurado. Não precisa entrar em questão. Eu vou escolher a melhor peça de maple, que não é flamed, mas que tem características do maple que eu considero... Flamed é esse estriado, esse aspecto visual do certo. Instrumento, que é o que torna valioso no mercado colecionável. E para quem quer ver uma coisa bonita e quer se inspirar. Então isso é mais estético do que necessariamente... Com certeza, Matheus. Tá, então já tá aí, galera. E isso aqui é um fator de economia que destaca muito um instrumento do outro. Entendi. Tem caras que falam assim, eu só quero esse instrumento seu, João, se ele tiver quilted maple, ou maple lada, tal, que a Paul Reed Smith usa na linha private stock, entende? Que o cara guarda um quartinho dele. Cara, tem clientes que são médicos, ou caras que não são músicos, né? Que eles falam assim, João, quando eu tô manobrando o carro na garagem, no apartamento da minha casa, minha mão começa a suar, porque eu quero chegar em casa e abrir o case, ter aquele momento com o instrumento, de ver. Sim, o cara come com os olhos. Eu entendo né? isso aí. Agora, do ponto de vista de economia, se você for tirar o fator estético, você já economiza muito dinheiro. Eu não saberia dizer quanto, assim, mais. Metade, assim, da não, madeira? Metade nem tanto. 30%. Não, só desse componente que é o tampo, você economizaria muito mais do que metade. É um saldo para mim, aonde eu compro, que eu tô brigando com fornecedores de Paul Reed Smith, de Collins, de Gibson Custom Shop. Eu compro da mesma serraria que a Gibson Custom Shop.
Só que ele vende para mim 2 e para Gibson ele vende 200 por semana. Só que ele fala, eu vendo para você porque você é foda. Você paga uma grana, você tá num outro continente, você quer o que eu tenho, então eu vou separar um melhor para você, porque você é especial, cara. E você também pede essas madeiras também sem isso também ou não? Você já pede sempre? Pego também, mas pro nível de clientela, pro perfil de cliente que eu trabalho, eles querem ter algo muito sofisticado e que dialoga com esse tipo de produto. Então, beleza. O cara aqui já tá feliz porque ele já poupou aí. Você já ajudou. Aí, cara, vamos supor que o cara tem mais aí 8 mil para gastar em peça, mais ou menos? Cara, dá para ser muito feliz com isso. Tá, e aí, vai lá, faz aqui, tá, pô, cara, o abençoado tá vendo aqui. Bom, milhares de pessoas estão vendo isso aqui, cara, estão sorrindo aqui agora, ganhando uma consultoria aliviadas. Vamos lá. Cara, tem muitos luthiers bons que vão ter uma proposta que é super legal e que colegas e tudo mais. Acho que você tem que achar primeiro o luthier que você vai com a cara. Quem compra um instrumento de luthier não compra um produto, compra uma experiência, compra a parceria A2, uma colaboração artística. Acho que isso é fundamental, porque senão... É isso, vai numa guitarra mais barata possível, que é só usual, que é meramente um produto que vai atender aquela necessidade. Mas você colocaria mais grana num captador, então? Com certeza, com certeza. Colocaria peças de boa qualidade, ponte, cordal, captação muito boa, tarraxas, faria uma boa pestana em osso ou em materiais autolubrificantes, tipo Graphtec, se você gosta. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que muda o som. É mais brilhante do que eu gostaria. Mas trastes de aço inoxidável, uma excelente madeira para escala, com boa densidade, não um jacarandá qualquer, poroso. Mas qual madeira, então, que você acha que tem um bom custo-benefício? O ébano é muito bom. Um bom maple, um bom mogno para o braço, seco. Entendi. Alguém que tenha alguma noção. Seco, né? Seco. É importante. É isso. Então, tem umas madeiras que elas são... O pessoal pega até no Rio, não é isso, cara? Tem, então, muitas são... Eu acho que é o mogno mesmo, tem muitas que são que são cortadas no topo da montanha e descem por rio para ser processadas no pé da montanha. Isso é fora que o Swamp Ash é ash do pântano. Do pântano. Cresce embaixo d'água, né? Cresce embaixo d'água. E ele tem propriedades diferentes do Hard Ash, que é de bastão de beisebol, que é duro igual um pau. Assim, é muito duro, muito pesado. Você pega uma guitarra de Hard Ash, que é a mesma madeira do taco de beisebol, tem uma característica, tem um peso, e é bem pesado. E tem os prós e contras, mas o Swamp é leve. É um isopor, assim, é muito leve. Sim. Tal como a Paulownia, né, que é essa madeira japonesa. Sim. Muito legal. Você diz que todos os seus captadores, né, eles são... Você só usa captador seu? Não. Na linha Heritage Vintage Spec, eu também uso... Nesse caso, para ter uma linguagem vintage que dialoga com esse pessoal que busca algo mais familiar do paladar, eu uso Seymour Duncan Antiquity, que são reproduções de um 57, um 59, os famosos PAFs, que é os captadores estilo PAF antigos da Gibson, e Lollar também. Então, Entendi. assim, cara, na Art Top, que é o meu bebê, minha menina dos olhos, eu uso só o Custom. Porque eu posso desenhar como eu quiser, porque eu ponho uma voz acústica, eu quero que dialogue. Nessa aqui tem uma questão comercial, tem uma questão de identificar muito fácil o produto com a linha de trabalho, entendeu? Eu vou fazer então a pergunta que o Torquato mandou para mim. Ele disse, né, por que você não faz extrato? Ele já me deu a resposta, então a resposta que ele deu é porque você disse que, pelo menos segundo o que o Torquato falou, que ela nunca sai do jeito que você imagina 100%. Mas você disse que nenhuma guitarra sai do jeito Não, eu não faço mais extrato por conta de diferencial de marca mesmo. Então, mas só por isso, então? Só por isso. Eu adoro Stratocaster. Adoro tocar, tento fazer minhas notinhas lá, imitar o Jimi Hendrix e tal, mas eu não faço porque eu tenho um tesão de fazer esse instrumento com o meu modelo e eu acho que a extrato é muito fácil ficar parecida com qualquer outra coisa. Ela tem um aspecto mais genérico, mais comum. Mas você tem, então, extratos com a sua marca? Não, tem réplicas de Fender, com logo Caxias, feitos no meu começo, no João lá de 2005, 2006. Então bem antigaço bem mesmo. antigos, E eu adoro essas guitarras. Quando elas voltam para visitar, eu viajo, assim, é um túnel do tempo. Mas não tenho vontade de reproduzir aquilo. Sim. É tipo, sei lá, você fazia cover de John Scofield há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não sei. O seu artista favorito, você olha aquelas apresentações, de repente até na Berkeley lá, e fala, o Mateuzinho tava quebrando tudo, né? Tentando soar igual o cara lá. Mas hoje você olha pro Mateus de
de hoje em dia e falar, não, mas esse cara tá maduro, Claro, refinou. claro. Você sabia que eu tinha vários vídeos meus tocando na Berkeley? Vou guardar eu apaguei aqui. todos, cara. Eu me arrependo disso Por quê? tão amargamente. Na época eu achava que... Tinha vídeo meu, cara, com 300 mil views. Um improviso que eu fiz que era, pô, legal, cara. Tava começando a desenvolver as minhas técnicas. Teve um dia que eu olhei e falei para aquilo, pô, que isso é muito duro, cara. Eu apaguei o vídeo, Caramba, cara. Eu me bicho. arrependo tanto. Não Faz tenho tempo mais... isso? Tem uns 4, 5 anos que eu apaguei esse vídeo, né? Eu não sei, acho que na época não tinha privado no YouTube. Tá. Pô, tem eles em DVDs lá, cara, tem que subir tudo de novo. Eu nem sei se eu tenho esse DVD mais, mas eu entendo 100% o que você está falando. A gente olha para as coisas que a gente fez, é bom para a gente ver que a gente evoluiu, né, cara? Mas eu também acho isso muito legal, cara. Eu acho que na vida a gente escolhe viver da música, de alguma maneira, né? Cada um tá num lugarzinho da música. Sim. Se você não tá feliz fazendo o que você tá fazendo ali, pô, cara, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e perder o propósito, né? É isso aí. Eu faço isso há quase 20 anos e eu amo o que eu faço, Matheus. Eu acho que assim, isso é o valor. É lógico que eu preciso sobreviver, que eu preciso pagar meu condomínio, meu imóvel, minha vida, meu filho, tudo, plano de saúde, viagens, segurança, mas perde propósito, cara. Sim. Pra que eu tô aqui? Eu só tenho uma vida. Pelo menos essa aqui, né? Sim. Que eu tô aqui agora e experienciando essas coisas. E por que eu não vou me divertir? Por que eu não vou fazer o que eu gosto, sabe? Então vamos lá, cara. Você tem uma fila aí de quase 2 anos para fazer um instrumento contigo, né? E para você está tudo bem, é o que você... foi o caminho que você escolheu para até mesmo filtrar a clientela, né? Não foi tão racional, mas é o que aconteceu. É o que aconteceu. Eu só consigo fazer poucos para manter a qualidade da minha proposta. Que você mete a mão em tudo. Porque eu converso com os meus clientes pra caramba. Se eu gasto 300 horas num projeto, 20 é conversando com o cara, é brifando, é mostrando referências, é volta aqui, o que você acha disso? Entendi. Entendeu? Tá, e por que demora tanto tempo uma confecção de um instrumento desse? Fala um pouco desse processo. Do dia vocês já decidiram, tá? Beleza, eu quero esse instrumento tal. O primeiro processo é o quê? É preparar a madeira bruta. Isso já tem que estar pronto. Essa é uma das outras razões que justifica o preço. Pelo menos dentro dessa proposta handmade, se você for olhar, tudo depende do referencial. Lá fora, handmade é esperado que seja mais caro do que Gibson, Fender. Você tem a fábrica custando 3 a 5, 6 mil dólares e o handmade está sempre igual ou acima ou mais caro. Então é comum lá fora. Por isso que depende de referência. Caro é relativo, né? Mas no meu caso, eu tenho que ter as madeiras compradas muito antes do que o projeto. Às vezes quando compra, eu compro e espero os 2 anos, ou ela já vem seca de Alpes europeus, de estoques nos Estados Unidos, ou ficou comigo 5, 6 anos. Tem madeira, então começa com o processamento da madeira bruta. Então eu vou pegar um instrumento para fazer hoje, eu provavelmente vou olhar na minha prateleira e pegar uma peça lá, 2018. Entendi. Que chegou em 2018, mas já estava seca. O cara já pagou estufa e a eletricidade um ano inteiro de inverno lá em Washington, na costa do Pacífico. E você também tem que preservá-la de alguma maneira específica Com aqui? certeza. Umidade de 40% relativa, tem desumidificador ligado o dia inteiro. Isso tem um custo. Tem alguns desumidificadores para deixar a madeira ali, nos 40% ou 50% de umidade relativa. Que madeira velha na chuva, não tá boa para fazer guitarra. Entendi. Simples assim. Pode ser velha, 50 anos. Tá na chuva, vou ter que esperar climatizar no mínimo 1 ano para trocar a umidade com o ar. Então, se um cara chega lá e pede uma guitarra, uma madeira que você não tem, você não faria isso? Se é muito fora do meu escopo, não. Porque aí entra um experimentalismo que eu não quero arriscar. Minha linha é mais tradicional, então eu vou ir no familiar. Eu não invento moda com madeiras muito fora da caixa se eu não tiver certeza, se eu não tiver um protótipo antes. Então, basicamente, quais são as madeiras que você trabalha, então? Mogno, maple, ébano, jacarandá, paulownia, que é essa madeira japonesa que tem muitas propriedades do ash, do swamp ash. Abeto, que é o spruce para tampo. Eu não saio muito. Corina, agora estou fazendo... Então, tem coisa pra caraca aí já. Tem, mas eles não são assim alternativas por ser economicamente viáveis. Não estou dizendo que o que há de fora não é bom, não é nada disso. Mas eu escolhi uma linha tradicional e familiar. Jacarandá você só usa para fazer braço? Braço, fundo e lateral de violão, que é super bacana. Um tempero especial para o instrumento. É o que define um instrumento assim que projeta longe, com muitos harmônicos, ou um instrumento mais tímido para você tocar sozinho, entendeu? Entendi. É o tempero especial, cara. Então vamos lá, você quer falar mais desse tempero especial? Não, é mais assim de falar...
Quando você vai temperar uma carne, não sei se você usa muitas coisas ou só usa só sal e pimenta. Dá para estragar a receita com muito sal. Dá para estragar com pouco. Tá. A importância do sal é essa. A importância da madeira no acústico e na elétrica, mas no acústico principalmente é essa também. Esse jacarandá aí que o pessoal, né, tem até, pô, cara, jacarandá é caríssimo e tal. Qual a justificativa para isso, assim? É para a raridade da madeira mesmo? Ela tem... Quando foram trabalhar com medições, isso é da década de 70, que foi estudar fisicamente a madeira, os primeiros registros de estudos físico-acústico são que ela teve o menor decaimento logarítmico possível, né, nas medições. O pau-brasil, não sei se você já ouviu falar para arco de violino, super caro, não sei se já chegou. Não. Pau-brasil é mais... O arco do violino é mais caro que o violino, muitas vezes. São terceiras, quartas gerações de famílias, de arqueteiros, arqueteria, que o arco custa 9 mil euros e o violino custa 8. Entendi. Estou citando valores até modestos. Por quê? Que o pau-brasil tem medições acústicas, ferramentas que foram desenvolvidas para medir o que isso é bom nessa madeira. Todo pau-brasil é bom? Não, mas o pau-brasil entrega características, resultados que só ele entrega. Ok. Então eu resumiria essa história do jacarandá, que foi acompanhado com muita questão comercial, um oportunismo comercial. Mas por que foi tão buscado no começo? Porque é bom. O jacarandá brasileiro, perto do indiano, do africano, do mexicano, ele tem coisas cristalinas que só ele tem. E não é porque agrada todo mundo, não é isso. Mas ele tem um fator qualitativo de ser cerâmico, vítreo, que para associado a alguns instrumentos clássicos, ele é muito desejado. Você, cara, você compra as madeiras, você falou lá de fora e tudo. O jacarandá é nacional, né? Sim. Essas paradas de... Porque eu tenho um amigo meu, vou mandar um abraço para ele, Matheus, que é um luthier lá de Cabo Frio. Ele nem tá trabalhando mais como luthier. E ele ficava rodando a cidade lá, encontrando jacarandá, tipo, em umas lojas bem assim, na casa da tia, de monta-cama. Sim. Esse tipo de jacarandá, ele presta também, Com assim, certeza. da mesma maneira, né? Não por ser da cama, do armário, da mesa, mas antigo. E se for bom, é bom. Ele é preservado ali, não tem nada que Você faça com que ele se degrade, nada. né? Você raspa o verniz, ele tá novo. E você tem alguma história dessa, assim, de você estar em algum lugar e você fala, localizei um jacarandá. Muitas, Já? algumas. Conta uma aí, pô. Cara, teve um amigo luthier, que é um grande nome hoje no mercado, um cara que eu tenho muito respeito, que ele estava passando na frente da Assembleia Legislativa de São Paulo e tinha uns caras arrancando assoalho com pé de cabra, jogando uma caçamba. Aí ele, faro de luthier, passou, reconheceu, era jacarandá. Tirando o piso para colocar um novo. Piso inteiro, assoalho inteiro de jacarandá. Aí ele desesperou, pegou uma Kombi, encheu de madeira e tal. Aí ele me presenteou com algumas dessas peças. E você vê o preguinho na diagonal, a ripinha que encaixa um piso no outro. Sinais de que aquilo realmente era o que era. Já teve marceneiro que se aposentou por invalidez, já teve cara que se acidentou e cortou vários dedos da mão e não pôde mais trabalhar. E daí morreu. E daí a filha assumiu a marcenaria, desempoeirou tudo e falou, tem isso aqui com nota fiscal da época, cruzeiros reais, cruzados, nem sei a moeda. E uma nota de papel, assim. Então, assim... Às vezes a pessoa nem sabe o valor realmente. Cara, né? é louco isso, é um garimpo, né? É arqueologia. Você vai caçar osso de dinossauro, assim, é quase o mesmo esquema. É um fóssil. Então... Mas Mas- você não pode mais extrair, não é isso? Não, ele ficou proibido a comercialização desde 92. Entendi. Mas hoje você consegue jacarandá legal. As pessoas acham que não. Mas você tem documentos hoje. É fácil. Assim, entre aspas, você consegue. E árvores morrem. Por doença, por raio, Sim. por inseto, por velhice. E você consegue laudar aquilo, cortar, ver o resíduo e usar aquela madeira. Uma árvore morta, não necessariamente um jacarandá morto, que a madeira não fica ruim. Não, pode ser. No caso do jacarandá, muita gente corta e faz o manejo disso. É possível, junto com o IBAMA e as entidades responsáveis. Então, existe muito folclore nesse lance de madeira. Mas você consegue comprar madeira legal. É que a maioria é tão antiga, é da cama. Como é que você vai... Eu cortei uma mesa esses dias do Rio de Janeiro, da Serra Carioca. Eu não sei de qual cidade. Petrópolis, deve ser ali. Petrópolis. Nova Petrópolis ou Petrópolis? Petrópolis. Nova Petrópolis é Rio Grande do Sul, eu acho, né? É. Petrópolis. O prefixo telefônico tinha 3 números no começo. É muito antigo aquilo. Você está falando de 40 anos, 50 anos, Sim. sei lá.
Você tá com uma peça dessa, então? Bom, ela já virou já coisas virou. de violão e de guitarra. Entendi. Mas era uma mesa de madeira perfeitamente aproveitável, sabe? Que uma pessoa se desfez, até sabendo o que que era. Ela falou, João, você não quer aproveitar? Porque eu tô me mudando para Portugal e a mesa, essa outro móvel, um aparador lá, estão aqui. Será que você não faz alguma coisa com guitarra? Aí você bate o olho. Eu faço muito. Perfeito, pô, que legal. Melhor madeira é impossível, é perfeito. Se dá o tamanho, perfeito. Então, Assim, então vamos lá, vamos voltar para a tua linha de produção aí. Primeiramente, você foi decidido tudo, você falou que agora começa a fazer qual a primeira parte, a madeira, então você processa a madeira bruta, dimensiona as coisas, né? Se vai ser para violão, para guitarra acústica. E começa a montar os componentes, fazendo as colagens, respeitando os tempos de colagem. Mas nisso você teve que... Você fez algum... Esboçou no papel tudo, ou você já tem esse shape? Não, eu já tenho os gabaritos prontos. Já tem os gabaritos, é verdade. Essa é uma gabarito. razão que o meu trabalho ele é customizável dentro do meu modelo. Entendi. Você fala assim, João, faz um extrato. Não posso, não tenho shape, não tenho gabarito, não tenho ferramental, não tenho sequência de máquina. Esse gabarito, ele é como, cara? Eles são peças físicas de acrílico, de MDF, de alumínio. Tá. Entendi. Tal como você usaria para ter consistência. Para fazer um shape, né? Um shape. É que você não tem como chegar aqui, socar e sair a peça. Você tem que... Você pode fazer muito artesanalmente, mas elas vão ser artesanais, no sentido ruim. Sim. Elas vão ter medidas que oscilam de projeto para projeto. Ok, entendi. O que eu quero é o artesanal estar no conceito, não na sensação de que foi feito à mão no mau sentido. Fala assim, isso aqui está meio fora de esquadro, meio mal encaixado. Ok. Entendeu? Então você pegou a madeira, tá lá na mesa de trabalho, você tem lá o gabarito, Exato. começou a cortar e você começa agora... Primeiro eu catalogo, tiro as densidades, faço essa curadoria da matéria-prima bruta, tal como você pega uma boa fruta, um bom ingrediente para fazer um prato foda, tem isso catalogado. Já conversei muito com o cliente, hoje ele deixou claro o que ele quer, o que ele busca, o que eu entendi dessa busca. E daí começa a parte física mesmo, de construir. Então, Entendi. vai da madeira bruta até as construções e finalmente o esculpido do tampo, do fundo, das partes, né? Tá. E braço. Essa parte de meter a mão na madeira, ainda não estou falando lá na parte de captação, nada de botar peça, demora quanto tempo, mais ou menos? Depende, arttop demora de 3 a 6 semanas a parte sem verniz. Okay. E pelo menos, depende do clima, mas demora de 1 mês e meio por aí a parte seca da madeira, até respeitando as curas, os intervalos da cola, das etapas, que não adianta você fazer tudo em 5, 6, 7 dias. Você pode até se matar em vários processos super industrializados, mas a madeira movimenta no final. O instrumento, a árvore não quer virar uma coisa. Ela tem memória interna. Isso é bom, a árvore não quer virar um violão nem uma guitarra, ela não né? quer virar, ela tem vontade própria. Então, respeitando isso, é mais ou menos 1 mês e meio na parte seca, no instrumento acústico, mais ou menos 3 semanas na guitarra sólida, e mais ou menos o dobro desse tempo para verniz, porque você aplica 4 demãos, espera secar 5, 6 dias, lixa tudo, aplica de novo. Esse processo se repete de 4 a 5 vezes, dependendo do instrumento. E com intervalos longos de cura. Se está chovendo, não dá para fazer verniz. Se está muito quente, não dá para fazer verniz. Então, assim, é sempre no meio do caminho. Mas você não consegue criar esse ambiente propício dentro da sua oficina? Você consegue, mas você precisa de ar entrando e saindo da sua cabine de pintura. O ar entra úmido, não tem tratamento do ar. Custa centenas de milhares de reais um tratamento de secar o ar no processo que ele entra e sai em segundos. Então, assim, é coisa para larga escala industrial mesmo. Uma cabine de pintura seria muito mais cara e inviável para mim do que uma indústria, né? Entendi. E mesmo para a indústria é caro. Mas tem que respeitar porque o meu formato é artesanal. Sim, no bom sentido disso. E no final você vai conseguir o mesmo resultado se você tivesse feito todo esse investimento, né? Exato. Então, assim, é inviável. Sim. É mais fácil esperar um bom dia e tem mais bons dias do que maus dias. Então, você espera esses dias e consegue seguir com o verniz. E você está produzindo ao mesmo tempo, quantas guitarras estão na sua linha ali? Eu sempre faço lotes de 3 a 4 instrumentos. Então, eu vou fazer pequenos lotes, pequenos grupos de instrumentos elétricos. Eu faço 3 ou 4. Junto ali os clientes, organizo minha lista de espera, saem instrumentos sólidos. Aí depois, acústicos, depois archtops, né? Entendi. Eu faço pequenos grupos. Tá. Porque na hora de entrar na cabine é mais viável. Você vê que, cara, eu quando converso com um entrevistado aqui, eu converso as perguntas que eu queria perguntar mesmo, tá?
Aqui eu não pego pergunta de ninguém. Eu tô fazendo as perguntas, é minha curiosidade mesmo, como se a gente estivesse em off tomando um café, cara, e trocando essa ideia. Legal. Se tiver alguma pergunta que te incomode de alguma maneira, você pode ficar à vontade de não responder, tá? Eu vou fazer uma pergunta, cara, que com certeza ela é difícil de responder. Eu quero te fazer uma pergunta que faz um grande instrumento, tá? Mas eu queria perguntar antes o seguinte, cara. Qual o tipo de cliente que você quer afastar? O tipo de cara que você fala, pô, esse aqui, cara, é o cara que vem me dar um trabalho. Você é um cara introspectivo, eu também sou. Uhum. E o introspectivo, ele sofre muito, assim, com... É igual o Liceu. Você conhece o Liceu? Conheço. Né? Figura. Ele tem a lista negra dele lá, que é uma maneira de, cara, de você se defender de caras que estão fora da proposta. Legal. Né? Eu tenho minha proposta de ensino, tem gente que não é minha proposta de aluno, e tá tudo bem. Uhum. Então, assim, qual o tipo de cara que não tem nada a ver contigo, que você já sofreu com gente assim, que quer ter distância? Primeiro, eu acho que o que tem uma demanda pessoal, personalizada, colocada no João e não no que ele vai ter do João, porque essa demanda é impossível de cumprir, assim. Como assim? Não Tem entendi. cara que quer muito mais atenção minha, presença minha, responder um telefone para atender a ansiedade dele do que o instrumento, propriamente dito. Eu não consigo medir isso no momento da compra, do interesse do cara. Mas eu tento deixar o mais claro possível esse lance. Você não está comprando só uma guitarra. Você compra um pouco do João, dessa colaboração, de algo colecionável, de uma parte de mim, de um negócio que vai durar mais do que nós na Terra. Algo que agrega valor e que não deprecia valor. Então, assim, eu acredito sim. Agora, o que eu tento afastar é o cara que primeiro, assim, que deixa muito claro que a proposta de valor é muito fora do que ele quer investir, que é inconcebível para ele ultrapassar uma grandeza de tantos reais. Aí já fica muito claro que não é meu papel. Ok. Eu tento... Esse cara se afasta naturalmente quando ele quer um negócio para ontem, porque não dá para ser, a não ser que seja algo do meu showroom. E daí eu ficaria feliz de entregar um instrumento meu que eu acho que o cara ficou feliz também. Não só para o cara poder atender uma necessidade de compra, mas, pô, às vezes eu tenho instrumento no meu showroom que eu vendo. Muito raramente acontece isso, porque eu seguro a mão. Mas tem cara que chega fodão, engravatado, autoridade da coisa toda, mercado financeiro, muito, muito bem sucedido, que chega lá, afrouxa a gravata, toca um violão e fica bobo, igual um menino, assim. E se emociona, e fica vulnerável. Esse cara tem que ter esse instrumento. Porque é foda isso. Uhum. O cara tá desarmado, não é autoridade no Instagram, da coisa toda. Ele é um cara curtindo um instrumento musical que ele lembrou a adolescência dele. Teve um cara que, filho morando fora, estudando fora, 2 filhos nos Estados Unidos, formados, faculdade, que ele tocou um Mart Top, não tocou jazz, não tocou nada, mas ele falou, pô, me lembrou minha adolescência, quando eu escutava Beatles. Cara, eu arrepio de falar isso. E daí, quanto é? E daí... rolou. Então, o cliente que eu tento afastar é o cara que não quer luthier, só quer uma Gibson, só quer uma experiência de comprar algo que ele já... só porque o Slash usa. Sim, mas eu te perguntei isso porque às vezes o cara ele pode ter recurso financeiro, ele tá nesse burburinho de fazer uma guitarra handmade, mas é um cara às vezes que pode chegar no final, ele não tem ideia do que ele quer e se decepciona com o resultado, não por sua culpa. Sim, sim. É porque ele não sabe o que quer. Cara, esse cara, ele natural... Eu tento frear as vendas por impulso, Matheus. Eu faço o cara desistir se o cara não quiser muito, entendeu? Você já teve caso assim, de você sentir que... Pô, não, o cara falou assim, mano, só me vende essa guitarra e cala a boca, Cassias. Não quero mais ouvir falar do que você acha do som do cara aqui. Não, só faz uma guitarra, qualquer coisa aí. Não, qualquer coisa não, pô. Eu me entrego isso aqui, né? Sim, sim. É uma parte de mim, sei lá. Entendi. Então esse cara que tá com pressa, desesperado, urgente, ele naturalmente se destaca. Ele vai embora, ele se descola, assim, não rola. Então eu não tenho problema de dividir. Eu acho que as próprias circunstâncias do formato de trabalho fazem isso. Entendeu? Não sei se eu tô sendo evasivo na minha pergunta, mas é real, cara. Não. Eu gosto de perguntar essas coisas que incomodam. Sim. Não, legal. Eu falei. Não, eu não me sinto incomodado, mas é legal colocar isso. Não, mas eu gosto de perguntar isso porque a galera gostaria de perguntar isso. Tá. Bom, e assim, cara, eu perguntei pro Alexandre César aqui sobre qual o tipo de cliente que você quer afastar. Tal. E já teve caso de chegar a gente lá e bater na mesa do cara. Tá. Meu irmão, pô, eu vou levar esse violão pra casa.
enquanto você não consertar esse. E o cara tem que pegar um taco de beisebol e falar, meu irmão, se tu levar o violão para casa, eu te arrebento. Então, assim, e é engraçado, porque eu pergunto isso, porque são casos interessantes, a galera se conecta, e é legal, cara, são histórias, eu gosto de histórias assim, entendeu? Cara, já teve cara que por atraso na encomenda puxou a faca. Mentira, cara. Não literalmente, mas assim, modo de dizer. Mas que atacou muito, atacou pessoalmente. Eu tive, até hoje, todas as encomendas que eu tive, só uma desistência oficial. Onde o cara falou assim, me devolve meu dinheiro. Aí a gente tem ali um acordo, um contrato, que também não pode ficar à mercê do capricho e vontade do cara, que tem um planejamento financeiro estruturado para comprar minha madeira, a longo prazo, peças. Eu assumo um compromisso com a Gotô do Japão 8 meses antes dela chegar, as peças. Eu não compro uma ponte, uma tarraxa, eu compro várias. Ponho muito dinheiro ali para vir de navio lentamente. Então, não é bem assim. Mas são os meus termos que protegem a minha empresa e minha operação. Claro. Então, agora só teve um cara que desistiu. Porque o cara foi e voltou tantas vezes, eu falei, cara, eu não acho que eu posso te ajudar. Acho que não tá rolando, né? Aí ele falou, né? Eu falei, cara, vamos... Tudo bem, eu posso te encaminhar um outro colega. Eu fico feliz de dizer, cara, não é para você o que eu faço, mas a 335 ou um violão tal, um Martin do John Mayer, não sei, qualquer coisa. Cara, isso aqui é legal para você. Ou meu colega, o cara tal faz uma guitarra que é a tua cara. Floyd Rose, do metal, captador high gain pra caramba. Fico feliz da vida de pegar esse cara, redirecionar e levar para um colega que ele vai atender bem. E também, então, você disse que tem casos, às vezes, do cara... Porque você tem uma, como se dizer, uma elasticidade do que pode dar errado da entrega. É de 6 a 1 ano e meio, ou de 2 anos, é isso? É, isso aí. Então, assim, hoje a lista de espera tá por volta, vai a partir de 12 meses, e dependendo da complexidade do produto, pode ir até 3 anos, se for uma coisa bem destacada. Se o cara realmente não tá na vibe, não tá na vibe. Não vai, Teve vários caras falaram, João, não é o preço, adorei tua proposta, gostei do teu histórico, onde você estudou, suas referências, curto pra caramba a sua maneira, mas é muito demorado, velho. Só quero uma guitarra, acho que eu vou morrer, eu tenho 67, eu posso morrer antes de receber. Eu falo, tá tudo certo. Aí, às vezes, eu ligo pra esse cara, eu falo, posso pegar seu contato e tal. Tem uma coisa que eu acho que você vai gostar. Eu faço um pra mim, quando eu consigo, no meu showroom, falo, isso aqui tem a cara daquele cara. E calhou, ligo pro cara, vem aqui visitar, tomar um café. O cara vem, leva embora, tá tudo certo, entendeu? Entendi. Tudo se alinha e rola. Não, eu falo isso, cara, porque você é introspectivo, eu sou introspectivo, o Luciano é introspectivo, tem muito músico que é introspectivo, né, cara? E assim, o introspectivo, ele não lida bem com relações interpessoais, né, cara? Não é do introspectivo. O introspectivo, ele carrega a energia dele sozinho, trabalhando sozinho. Pô, eu gosto de ler, cara, praticar o instrumento, ficar em silêncio, construindo, tá tudo bem. Essas coisas que lidar com o público é uma coisa mais difícil para o introspectivo. Sim. E o introspectivo precisa criar barreiras, cara, para se proteger do estresse emocional de ter que lidar com várias coisas. Eu sei porque, pô, a gente, né, o Nietzsche que trabalha comigo há muitos anos, quando a escola foi crescendo, uma das primeiras coisas que eu vi que eu tinha que fazer, cara, era botar pessoas, por exemplo, dar um suporte. Legal. Primeiro suporte, cara, tem um suporte, bicho. Sim. Dá um problema, caiu um negócio aqui, eu vou falar com o cara, caiu a internet, não estou acessando, tem suporte. Aí, nivelamento, eu botei uma outra pessoa para fazer. Legal. Para você conseguir ter o tempo para você fazer aquilo que você tem de melhor. Legal. Né? Você se multiplicou no outro, no bom sentido. Você, cara, delega. Ninguém cresce sem delegar nada. É verdade. E você se concentra naquilo que você realmente faz e é único. Muito Sentar aqui, cara, me concentrar e fazer essa peça, essa obra-prima aqui, que é o teu instrumento, né, cara? Porque realmente, quem vê fica babando, né? Eu mostrei hoje pra minha esposa lá. Ela, quanto é? Falei, não, nunca revelarei. Pra ela, não, né? Mas é isso aí mesmo. Eu me enxergo bastante nessa descrição que você colocou agora. Quando o Licial falou que ele tem uma lista negra, eu entendo ele, porque é uma proteção, cara. Senão o cara ele não tem cabeça para sentar e fazer o que ele faz bem feito, cara. Eu tive que me multiplicar por causa disso também. Porque eu tava fazendo menos luthieria. E eu virei um gestor de uma empresa de luthieria que não rolou. Aí sangra aqui dentro, né, cara? Você vai perdendo aquele negócio. Eu, por exemplo, eu tenho um grupo
do WhatsApp dos meus alunos. Todos os dias, domingo a domingo, eu entro no mesmo horário, respondo todo mundo, analiso todos os vídeos. Tá. Mas é uma coisa que eu faço naquele momento, naquele horário. Se fosse uma coisa solta, não me manda mensagem, pô, eu ia ficar o dia inteiro, né, respondendo mensagem e não ia conseguir me dedicar ao que eu tenho que fazer. Sim. Pois é. Tô aprendendo bastante aqui com você, Matheus. Não, mas eu tenho peninha dos introspectivos porque eu sei a dor dos introspectivos. Tamo junto. Vamos falar do que faz um grande instrumento, cara. Tá. O que para você faz um grande instrumento? Puxa, difícil. É difícil essa pergunta, difícil. Né? Difícil mesmo. Na minha visão do João. Tá. E não a visão do construtor do instrumento necessariamente. Fala assim, o que eu espero de um grande instrumento, né? Da visão do João. O Matheus tem a visão e você tem outra. Tá. Na minha visão, o instrumento que faz, um grande instrumento é o que faz a pessoa feliz. Eu acho que eu sou um facilitador da felicidade alheia. Porque tem cara... O que faz o instrumento grande para mim é ele cumprir o propósito do design dele. Tem cara que chega... Eu fiz uma guitarra para o presidente do Tribunal de Justiça de Campinas, o senhor Eurico. Ele, inclusive, é primo do Ricardo Silveira. Ah, legal. E daí ele falou, meu primo lá, tal, é um guitarrista do Rio. Eu falei, deve ser um primo qualquer, né? É o Ricardo Silveira. Pô, o Ricardo Silveira, cara? Enfim. Eu fiz um art top para ele. Ele chegou de motorista, velhinho, demorou pra caramba pra descer a escada da oficina. Tem uma escada até a oficina. E passou a mão na madeira, assim, trêmula. E pirou no processo. Cara, quando eu falei, naquela época, 1 ano e meio de lista de espera, deu pra ler nos olhos dele a preocupação. Eu acho que eu morro antes de receber. De verdade. Não, verdade. Foi o primeiro momento de eu acho que eu morro antes de ter a Cassias. Ele recebeu a guitarra e faleceu pouco tempo depois. Nossa, cara. Aí eu falei com a filha dele, que também seguiu a advocacia. E no escritório da filha, uma sala super bonita, tem a guitarra do lado. E daí ela mandou essa foto um tempão depois. Esqueci o nome da filha, mas se eu ver ela, eu lembro de certeza. Assim, falando assim, oi, João, ó a lembrança do papai, uma coisa assim. Pô. Então, isso pra mim é uma guitarra, que nem você falou, assim, o instrumento que cumpre o propósito. Eu esqueci sua pergunta, assim. Faz uma grande guitarra, um grande instrumento. Pra mim, isso é uma grande guitarra. Entendi. Não tem nada a ver com aspecto de técnico de madeira. Não, porque eu estou fazendo isso. O cirurgião faz pelo grau de destreza na condução motora da cirurgia ou para salvar a vida? A vida, né? Meu propósito é fazer o cara feliz, meu. Sabe? É fazer a guitarra, é ajudar ele, é poder entregar algo financeiramente legal, que cabe, que ele foi com a minha cara, que ele comprou os meus sonhos junto. Então, a parte técnica eu resolvo, eu estudei para isso. Não preciso trazer isso à tona. Acredito que não. Tem um endosso da Histórico, fazer a lição de casa. Mas, porra, o senhor Eurico é foda. Tá lá a guitarra, do lado da filha. Aquilo é o pai dela materializado num desejo do cara daquele momento que ele viveu antes de partir. Isso é foda, cara. Então, assim, isso retroalimenta muito. Mais do que, estourei de vender, tem um curso que deu certo, ou tem um projeto novo, etc. Beleza, muito legal ter um curso ou fazer o quê, legal. Mas para mim essa materialização e acho mais legal. Assim. Você tem curso? Tenho. Fala um pouco disso aí. Cara, é um curso que eu fui convidado por um luthier americano em 2016 a fazer construção de art top, né? Então ele é um cara muito famoso na internet, chama Robert O'Brien, ele é do Colorado. E tive a felicidade de ser monitor num curso dele aqui em São Paulo. A gente se conheceu e ele tem uma plataforma de cursos online muito velha escola, assim, que você faz download, paga e vai na base da confiança, sem streaming. E eu fui convidado para dar um curso de construção de art top guitar lá fora. Entendi. Então eu viajei para Colorado, construí uma guitarra sem a minha oficina, sem as minhas ferramentas, uma pegada totalmente faz você mesmo. Sem a minha serra, sem minhas ferramentas todas e com serrotinho e tudo mais handmade possível. Então, hoje, esse curso lançou em 2016. Hoje tem aluno em muitos países, principalmente Estados Unidos. Tem uma cultura marcenaria muito forte, né? Você não divulga esse curso? A plataforma é dele. Eu divulgo pouco, Matheus, porque é ele que faz essa parte. Eu recebo o meu percentual. Seu royalty, né? E a gente gravou um outro curso agora, que vai ser o segundo, de guitarra semiacústica. Com ele também? Com ele também. Ele veio ao Brasil. Ele morou no Brasil, fala português muito bem, super brasileiro. E daí a gente
E tem esse segundo curso que está indo ao ar. E eu também dou masterclasses na minha oficina. O masterclass eu recebo luthiers, entusiastas, iniciantes, veteranos. Tive vários nomes legais assim, de colegas que já estão no mercado há muito tempo que vieram para ver a construção da Arttop. E ver uma síntese, eu acredito que é uma boa síntese do que eu trouxe dos Estados Unidos e aperfeiçoei para entregar nessa semana. Então é um curso presencial, segunda a sexta. Segunda-feira começa, sexta-feira a guitarra está tocando. Mas dá tempo? Se você fizer muita Ana Maria Braga, dá. Luta. Colou, tá colado, juntou, tá junto, não sei o que lá, fez, tá feito, várias peças pré-fabricadas para dar tempo de sexta-feira. E não tem verniz. E a guitarra não tem nem um pouco o nível de acabamento, de finalização que o instrumento meu tem. No sentido de horas despendidas ali. Entendi. Então, assim, a guitarra toca, mas claro, é uma síntese que mostra todo o processo do começo ao fim, sem o verniz. E com muitas peças pré-fabricadas. Tem uma prateleira cheia de coisas que a gente vai pegando. E aí o cara sai com a guitarra dele? Não, é isso? esse é um instrumento que eu faço. A proposta não é o aluno pôr a mão na massa. Eu já tive esse formato ao longo dos anos, mas eu não gostei. Demandava muita coisa minha. Hoje eu prefiro me considerar um especialista que vai influenciar outros nessa esfera. Né? Entendi. Então, para fazer o teu curso, só o gringo mesmo, ou presencial? Você pode comprar o online através do gringo. Mas é em português ou em inglês? Inglês. Aí o curso é gravado em inglês. Entendi. Aí tem que fazer BWA, gente. Aí, ó, tá vendo? Tem o plug. Mas o curso é em inglês, que é uma língua universal, né? Favorável para a clientela. Tem clientes do Brasil também que compram. E até acham que tem uma boa dualidade aí, né? Pô, treinei o inglês e ainda aprendi a fazer guitarra. Entendi. Então a gente tem uma clientela de todos os países, continentes. E então, cara, a galera que quer te achar, te acha no Instagram, obviamente, né? Sim. Você mesmo responde? Tem alguma pessoa ali que... Eu faço muita coisa, ainda faço bastante coisa, mas quem vai dar o suporte, o atendimento no WhatsApp é a Renata. Então, geralmente as coisas do Instagram sou eu que faço, então ainda é uma coisa bem eu comigo mesmo. E muitas coisas sou eu que respondo. Mas eu fico muito feliz de encaminhar para a Renata para ter o suporte para poder me concentrar na guitarra. Tá. Então, cara, você quer dar uma palavra final, alguma coisa para falar para a rapaziada? Cara, eu queria te agradecer por estar aqui, uma satisfação. Para mim eu tava falando pro Matheus, não sei para qual câmera eu olho, mas eu falo para você. Essa aqui? Não, mas nem precisa. Matheus, eu vi... Eu não lembro às vezes o nome do cara, mas eu lembro a guitarra. Você é o cara que tem uma Fender 62, não sei o que lá, com 2 humbuckers trocados que o fio estourou. Mas eu não sei o nome do cara. Eu gravo as pessoas pela guitarra. E eu lembro de um tal de Matheus Starling, um brasileiro que estudou fora. Já dá pra ver que você tinha um refinamento. Então, cara, obrigado por me convidar para estar aqui. É um prazer estar aqui, é uma satisfação estar aqui. Acho que o que você faz tem um toque muito refinado, tem uma diferença, dá para perceber que você leva muito a sério isso. Tava no carro com o Torquato, a gente foi fofocando de você no bom sentido. Ele falou do Mitch também, mas ele falou: o Matheus é um músico, empreendedor, visionário. Ele jogou alguns adjetivos ali, de verdade, cara. Obrigado. Então, obrigado. As palavras finais minhas é que obrigado por me ter aqui, é um prazer. E quem quiser conhecer mais o trabalho, pode ficar à vontade para visitar o Instagram, que eu acho que é a plataforma que está mais atualizada. Tem o site também, Tem o né? site caciasguitars.com.br. Então, fica à vontade. Vou ficar feliz de poder ajudar a concretizar um plano, um projeto de instrumento customizado. Então, galera, tá aí, ó. Espero que vocês tenham curtido tal como eu curti pra caramba. Siga o João nas mídias sociais, né? Instagram principalmente, YouTube também? YouTube tem pouca coisa, mas pode ser Instagram. Mas se quiser, já tá aqui no YouTube mesmo, já segue aí. Tá todas as informações aqui embaixo passando. Irmão, obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado. Vou comer um pãozinho agora aí. Valeu, galera. Deus abençoe. Grande abraço. Um abraço.